Muito bem, e aí galera, como é que vocês estão? Estamos começando mais um podcast Pense Nisso. E a ideia desse podcast, como você já sabe, é trazer aqui histórias e pessoas que possam agregar pensamentos e ações, atitudes na sua vida e que vão te ajudar na sua vida, no seu dia a dia, para que você possa ficar pensando naquilo que nós estamos conversando aqui. E hoje nós temos aqui com a gente o Rafael Gonçalves, nutricionista. Ele, o cara do... Esse é o telefone do nutricionista? Esse é o número dele? Então, tá aqui mesmo com a gente. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Eu fico realmente lisonjeado pelo convite e acho que assim... Não sei se eu vou falar alguma coisa para as pessoas pensarem, mas... vai. Mas tem bastante assunto para a gente conversar. Eu tenho certeza que vai. Você acha? Eu tenho plena convicção disso. Aliás, antes da gente começar a conversar, eu vou contar um negócio para vocês. Eu estava conversando com ele na semana passada, né? Eu estava conversando com você. E aí eu falei assim, cara, nós estamos fazendo um podcast e tal, eu tô com a intenção de te chamar e tal, mas... porque ele é meu nutricionista, manja. E aí, vai vendo. Aí, só que você olha para essa figura aqui e se diz assim, mas isso vai no nutricionista? Como assim? Como assim? Você comentou assim, falou, pô, mas o pessoal vai achar que o trabalho não funciona. Pois eu falei, cara, ainda não tô em condições de te chamar, não é assim. Porque eu acho que vão dizer assim, puto, vou queimar a tua cara, né? Eu falei, vou queimar a cara do nutricionista. Se trouxer a personal, vou queimar a cara da personal. Só que na realidade já perdi alguma questão de peso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí que a gente entrou num assunto legal de falar sobre essa questão do processo. Não adianta eu chegar aqui depois de estar marombado, que nem você tá, né? Todo maromba, que não é o meu caso, né? Depois dos 50 de idade. Mas a ideia é justamente isso, falar sobre essa questão do processo, que é o mais complexo da gente conseguir chegar no objetivo, porque todo mundo quer muito rápido essas coisas. Então, pra gente começar a história é aí. Mas antes da gente entrar nisso, vamos falar uma... Conta um pouco da tua história. Quem é o Rafael? Quem é o Rafael? Rafael é filho de uma professora... Ó, história da minha vida. Cadê a musiquinha? É filho de uma professora e de um militar. Ou seja, ou faz ou não faz. Não, ou faz ou faz, né? Eu entendi. Não tem... Agora eu entendi por que eu sou. Isso. Né? Manda ver. Eu não sei se a Márcia também... A Márcia deve estar vendo a gente agora, mas eu não sei se ela também é filha de... Então, ela batia deve ser, né? Porque tem a General Márcia, aquela figurinha. Ela aprendeu, né? A Márcia é a personal, mas a gente vai conversar sobre isso outro mais momento. Outro então, momento. assim, como meu pai era militar, então há esse deslocamento de cidades, né? Tem muita gente em Curitiba que pergunta se eu sou mineiro, se eu sou do Nordeste. Você não é daqui, né? Eu falei, sou daqui. Mas é que a minha família não é necessariamente enraizada aqui, embora eu tenha nascido em Curitiba, né? Minha família veio do Nordeste. Meu pai se deslocou por conta do Exército. E eu já morei em Brasília, os meus irmãos moraram em Fortaleza, Brasília, São Paulo. Então, uma época era para mudar para Roraima. Viajou o mundo. Meu pai viajou o Brasil. E não que tenha sido uma educação rígida, não. Foi, obviamente, como a minha mãe era professora e ela exigia algumas coisas. E meu pai era militar e exigia outras coisas. Imagino. Então, a tendência é que a gente se acostume. E para mim nunca foi um problema, né? Ter disciplina, respeitar, hierarquia. Foi sempre sossegado. Foi sempre muito bom. Eu comecei a nutrição, para você ver. Da onde que nasceu essa história do nutricionista? Exatamente. Meu pai esperava que eu fosse virar um advogado. Advogado ou um militar? Não. Militar eu acho que ele não queria. Não, tenho mais 2 irmãos e nenhum dos 2 viraram. Entendi. Inclusive, a gente foi para Brasília para eles estudarem no colégio militar. Não deu certo. Não rolou. Inclusive um deles, o colégio pediu que saísse. Pediu, olha, realmente... Entendi a questão da disciplina, funcionou para um. Viu? Você vê no mesmo núcleo, alguns não absorveram a ideia. Você percebe que não é que vai... O ambiente também não... As coisas vão... aquela seleção, né? Cada um vai criando seu caminho. Cada um tem seu jeitão. Mas são não vou dizer garotos, porque eles são mais velhos que eu, mas são você homens é o bebê bons. da história. Eu sou a raspa do tacho, como dizem. Entendi. Tem um lastro aí de 9 anos, de 8 anos do meu irmão do meio. Legal. Então, da onde surgiu a nutrição, né? Aqui em Teu pai esperava que você fosse advogado, não deu e você foi para nutrição. Eu não achava que direito seria um caminho. Mas você fez direito nutrição.
Eu tentei fazer o máximo possível. Não repetir nenhuma matéria. Então, acho que fui bem. Deu boa. Eu me formei na PUC, né? Uhum. Na época, eu sou da primeira turma de nutrição da PUC, Paraná. Meu nome vai estar lá. Exatamente. Meu Deus, galera. A primeira turma tá conservado no formal, vocês acham? Não, tá funcionando. Tá funcionando. Aí. Anti-aging, né? Que não existe anti-aging, né? Anti-idade, anti-envelhecimento. A gente pode falar sobre isso também, mas tudo bem. Uma das minhas escolhas foi nutrição. Eu fiz direito para tentar, só para tentar. Tipo assim, eu não quero, mas eu vou fazer para agradar meu pai. Vou tentar fazer a prova. Eu vou agradar meu pai. Em partes, pai, né? não deu, pai. Não Puxa deu. vida. Você sabe que meu pai, depois, ele já se formou já saiu do exército, reservista, né? Ele se formou em contabilidade e se formou em direito. Claro. Ninguém fez, eu vou lá e vou fazer. Eu vou mostrar que é possível. Mas ele se formou depois de 65 anos. Ah, que legal, né? Legal. É um exemplo. Baita exemplo. A gente tava passando na frente de um outdoor. Aí tinha uma propaganda de uma barrinha de cereal famosa. Antiga já. Perguntei para mim, do que se trata isso? Eu devia ter uns 10, 12 anos. Por aí. Aí ela me explicou, por alto, né? Ela também não sabe esmiuçar. Se usa isso como alternativa. Tá. Era a ideia, né? Fui me interessando. Aí eu pensei em engenharia de alimentos, eu pensei em nutrição, eu pensei em química. Não, vamos na nutrição. Engenharia de alimentos era em outra cidade, Ponta Grossa. Eu falei, não, acho que não. E aí passei e estamos aí, até agora, só faz 20 anos. E hoje você é nutricionista esportivo. Daí eu fui enveredando para essa... Quando você entra na nutrição, a maior parte das pessoas, o sonho é o hospital, é clínica. Então, qual é a diferença do nutricionista? Na verdade, eu vou fazer 3 perguntas em uma. Tá certo. Nutricionista... Perfeito. Tem o nutricionista esportivo e tem o nutrólogo. O que nós temos aqui? Então tá bom. Vamos lá. Nutricionista. Eu tenho uma ideia do que é, mas eu quero que o especialista explique, né? É bom que entendam. O nutricionista, de maneira geral, pode trabalhar na área de produção, cozinha industrial, produção de alimentos. Pode trabalhar na área clínica, daí na área clínica você pode enveredar para a área esportiva, né? Ou apenas na área esportiva. Na área de saúde pública também. Né? Então, na parte de marketing, tem algumas áreas da nutrição que o nutricionista consegue atuar. Então, para ser nutricionista, eu preciso fazer os 4 anos de nutrição, passar pela... Isso. O nutrólogo, ele é um médico que fez nutrologia. Assim, é uma especialização. Na minha época, o mais comum, e o que se falava muito, era ortomolecular. Que hoje em dia até não se usa mais esse termo, né? Mas eu acho que a galera não usa mais. Não, né? Já deu uma caída, né? Já, mas usaram bastante. Mas não era considerado uma especialidade médica. Era inclusive meio rebatido pessoal olha meio pela assim, medicina. Aí a nutrologia trabalha justamente nessa manipulação desses nutrientes. Aí vale lembrar, e eu vou olhar para o pessoal, só quem prescreve dieta é nutricionista. O nutrólogo, ele pode saber do efeito... O nutrólogo não pode prescrever dieta? Por legislação, é o nutricionista quem prescreve dieta. A gente sabe que, desde a minha época, tinha endocrinologista que prescrevia dieta. Às vezes ele prescrevia, não. Ele pegava uma dieta que estava aqui, você vai fazer essa dieta. E aí a gente sabe que a individualidade... A gente já pode entrar no... Claro, a individualidade é extremamente importante. Eu não posso dizer para você, ainda mais nas nossas consultas, uma dieta de 1.200 calorias é que vai fazer você emagrecer. Por que você não pode dizer isso para mim? Você já me disse, mas a galera... Conta aí, por quê? Porque o que faz a pessoa emagrecer, necessariamente, é gerar um déficit calórico. Então, o indivíduo precisa de 2.000 calorias, ele vai consumir abaixo dessas 2.000 calorias. Quem faz essa projeção, quem sabe como calcular para organizar a dieta, aí a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Eu vou falar da nutrição esportiva. Eu preciso saber o que você gasta de atividade, o tempo que você gasta, quantas vezes na semana você gasta, porque se eu passar para você uma dieta muito restritiva, você vai executar porque você está focado, você está afim, não, quero emagrecer, tem um casamento, só que vai tem ser um peso danado, né?
Só que você não sustenta uma dieta muito restritiva. Eu posso falar para você, ó, nos primeiros 15 dias, aí pode ser estratégia da cabeça do profissional. Você vai começar com um suco detox, teu almoço vai ser uma sopa ralinha, você pega uma canja, espreme num pano de prato, e, né, que é uma dieta para bariátrico, para paciente bariátrico. À tarde outro suco de couve e à noite a mesma sopa. Claro que você vai emagrecer, porque a tua margem calórica vai bater 800 calorias. Só que você não consegue sustentar isso. E quando você falou em processo, o processo é isso. Eu preciso que você perceba a tua relação com comida. E isso não acontece, não a primeira consulta, não acontece numa sopa, num suco instantâneo, não funciona tão imediato. Falando sobre essa questão de processo, né? Eu, por exemplo, amo comer, cara. Mas é importante amar comida. Nossa, velho. Só que não é aquela comida, assim, sabe? Aquele fast food, aquele junk food. Sim. Não, eu gosto de comer mesmo. Massa. Você gosta de Aquela preparar. e gosto de fazer. Gosto do ritual. Nossa, é coisa boa demais. E aí, e assim, durante toda a minha vida, eu até conversei com você, né? Eu já procurei nutricionistas outras vezes. Certo. Eu sempre fui pesadinho. Nunca me preocupei com isso. E aí, quando eu fiquei doente em 2021, que eu percebi, depois que eu saí da pandemia, lá na questão que eu passei, Sim. e eu comentei com você que eu perdi toda a força, que eu não conseguia mais andar, que isso, que aquilo. Perfeito. Eu falei, nossa, eu tenho que progredir, eu tenho que mudar isso. E foi aí que as coisas começaram a mudar. E é interessante que o negócio está aqui na cabeça. Sempre. Porque eu conversava com o nutricionista fazia toda a dieta e eu não tinha entendido a importância do negócio. E aí, nesse ponto que eu até brinquei com você, né? A gente vai voltar várias vezes aqui no assunto. Sim, porque eu falei, cara, ser nutricionista deve ser horrível, velho. Porque você vai lá e dá todo o caminho e depende do maluco que tá sentado na tua frente. Eu dependo da aplicação. Se você não fizer, Exato. teu trabalho virou um... É isso aí. Por isso que eu até falei, não vou devalicar, porque ainda não tá legal. Como é que eu vou fazer? Mas Esse eu acho que processo, assim, tem que mudar a cabeça, velho. É importante que as pessoas percebam isso. Assim, eu não vendo rótulo. Posso chegar para você e falar, em 15 dias você vai emagrecer X. Porque tem gente que diz assim, como é que eu faço para emagrecer rápido? Isso aí. Isso Fecha a boca e toma laxante. É muito comum. Vai pra sauna. Vai né? pra sauna, fecha a boca, toma laxante e emagrece rapidinho. Esse é outro ponto extremamente importante. Manda esse ponto. O peso, ele é uma referência. Fale sobre isso. Assim, veja. Peso é uma referência, fale sobre isso. 60% da população brasileira tem sobrepeso. 60%? 60%. 60 e pouco por cento. 64, se não me engano. E a obesidade varia em torno de uns 20 a 30%. 30% da população. É muita coisa. Então, assim, e a obesidade é um processo inflamatório, é uma doença considerada CID, dentro daquele código de doenças internacional. Então, em se tratando de ser uma doença, eu não posso romantizar. Eu não posso também maltratar, mas também não posso romantizar. Eu tenho que levar isso de uma maneira séria. Mas eu não tenho nenhuma alteração no meu exame de sangue. Ótimo. Passei anos sem ter nada. Viu? É assim que tem que ser. Não faz mais do que sua obrigação. Tomei um toco! Agora já é o paciente. Ó o militar. Mas o que acontece é justamente isso. A chance de você gerar problemas é muito maior. 4 vezes maior de uma pessoa que não tem sobrepeso. O que a gente tem que cuidar? Justamente isso. Reduzir o teu volume de gordura celular. E não necessariamente só o peso. Porque chega um ponto que o peso é uma referência, mas essa referência é distribuída em componentes desse peso. Então, no peso eu tenho tecido ósseo, eu tenho vísceras, eu tenho líquido, eu tenho músculo, eu tenho gordura. E eu preciso, dentro de um processo, ir analisando o que você está mexendo. Eu estou mexendo com massa magra, legal, estou aumentando músculo. Bom, eu estou retendo líquido porque quinta, sexta, sábado eu estou ingerindo bebida alcoólica, estou comendo pastel, estou comendo lasanha, estou comendo pizza, churrasco, feijoada. Bem possível. Ou eu estou aumentando gordura, mexendo gordura. Então o peso ele é uma referência e os componentes da composição corporal são extremamente importantes para a gente analisar uma evolução. Não é só o peso. E eu sei que as pessoas sempre se acostumaram a pesar. Tem gente que eu atendo que pesa todo dia de manhã. Todo dia de manhã.
Às vezes é um sofrimento, né? A pessoa fica Nossa. escrava de saber o que... Para começar Eu o joguei dia, a minha balança fora. espreguiçou, pum, pesou. Não é a melhor maneira de você ter uma análise da tua evolução. Não é nem... Uma referência não é? Uma referência. Uma referência sim. Referência, por exemplo, segunda-feira eu comecei com 66. Sexta-feira eu acabei com 64. Por que oscilou? No consultório a gente tem que discutir isso. Você pode conversar com o médico, com o endócrino, com o clínico geral. É uma referência. A gente tem que analisar por que oscila. Se de repente sexta-feira começou com 64 e segunda-feira se aumentou o teu peso, alguma coisa está acontecendo nesse líquido, final de semana. Normalmente? Basicamente, oscilação. Porque ninguém engorda em 2 dias. Acho que foi um número que eu te passei, né? Foi. Para eu jogar fora 1 quilo de gordura, eu Fala sobre ele. mobilizar do meu organismo, gastar, evitar consumir. Nossa, absurdo isso. 7.700 calorias. Presta atenção, teoria. cara. Presta atenção. Fala de novo. 7.700 calorias. Pra tirar 1 quilo de gordura. Gordura. Então, assim, eu tenho um vestido de noiva, doutor, eu quero entrar nesse vestido. Eu sei. Então, quanto tempo a gente tem? 15 dias. Então, talvez a gente Laxante, tenha que... água. Não é o meio mais adequado. Então, precisa ter um projeto, projeto noiva. Eu atendo muitas pessoas que vão fazer Acontece muito isso. Muito comum. Preciso emagrecer em 15 dias. Isso também. Mas o projeto noiva, às vezes as noivas já sabem que, assim, quando começa a organizar, bater o olho no vestido e falar, eu preciso entrar nesse vestido. Aí entra no formatura, projeto formatura. As pessoas às vezes se motivam com esses tipos de pontos, né? Até chegar um ponto que fala assim, tá, e agora? O que eu vou criar para... Tá, e normalmente a pessoa quando entra num projeto desse, ela mantém ou ela para? Então... O que acontece normalmente? Ela vive desses projetos. Ou ela vive de projeto? Ela não se acostumou com a ideia de que o meu peso tem que ser X. Eu não posso só, quando apertar realmente a calça, eu preciso me manter cuidando do meu corpo. Porque o excesso da gordura acaba se tornando... A gordura ocupa mais espaço. Então tem gente que acha que a gordura pesa mais do que... Não, o músculo pesa mais. Não, 1 quilo de madeira é igual a 1 quilo de aço. Perfeito? 1 quilo é 1 quilo. Só muda o volume. Estando sob gravidade, é isso aí. Só muda o volume. Né? A ocupação da área que é diferente. A gordura ela não gera um formato específico. Né? Ela vai se acomodando. Então, tipo água, né, cara? Tipo água, vai se adaptando, né? Se acomodando nos espaços. E o músculo tem um formato. Só que ele vai criando densidade à medida que você vai trabalhando. Que é o que a gente está conversando nessa nova etapa do seu planejamento. Meu processo aqui. É isso aí. E tem gente que chega lá, tem resultado e fala, eu quero que o meu marido venha. Eu falei, não, espere ele querer. Espere partir dele. Legal isso. No trabalho que eu faço também com relação a essa questão de desenvolvimento mental e tal, às vezes a pessoa diz, olha, eu tenho meu filho, meu esposo, minha esposa, seria muito bom ele trabalhar com você, porque ele quer mudar e tal. Ele quer ou você quer? Né? Porque se a pessoa não toma a decisão de fazer, não vai adiantar nada. É isso aí. Eu tenho que decidir. E engraçado, né? Decisão, a palavra decisão, eu não sei se eu já te falei isso, vem do latim decidere. Olha aí, não. Que é de mais caidere. De cortar, caidere fora. Então, quando eu decido, eu falo que eu vou cortar fora tudo aquilo que vai contra o que eu decidi. Então, se eu decidir emagrecer, eu vou ter que chutar o copo de chopp. Olha aí, ó. Eu vou ter que chutar a pizza. Dificuldade. Cada como é que é? Tem o poeta, o cantor falou, cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Decidiu, já era, velho. E aí, se eu não... Santos, né? Aí, tem uma galera de Santos, tem um pessoal de São Paulo. Caravana de Santos. Caravana de Santos ali, fala, oba! Oba! Então, se você decidiu, você não pode voltar atrás. E o que a maioria das pessoas faz é voltar atrás. Principalmente quando dá uma chutada na jaca, né? Por exemplo, a gente estava no processo e eu fui lá para Itália. Fiquei 20 dias fora. Isso. Estourei a balança quando eu voltei. Sensacional. Você percebeu o efeito. Nossa, velho. Né?
Meu Deus. A liberdade. A liberdade Que a gente acabou, já falou? acabou com os 3, 4 meses que eu tinha trabalhado antes. E a maioria das liberdade. pessoas desistem quando acontece isso, não é? A desistência é muito maior do que a conquista. Por que ela desiste? Porque ela viu que regrediu? O que acontece? O que você Porque acha? quando você sobe no morro é muito difícil e fala, tá, e agora? Ah, eu não aguento subir mais. Eu vou descer. É muito mais fácil eu jogar as armas que estão pesando do que continuar a luta. É muito mais pesado. É muito mais pesado. E o processo cobra você. Cobra. Cobra no sentido de qual é a tua responsabilidade em relação ao teu propósito. O que você quer? Você realmente quer? Ou é uma coisa assim passageira? Por Você isso que decide os mesmo. pequenos projetos funcionam enquanto você está motivado. O foco, a motivação, o propósito, tudo isso está correlacionado. Isso não serve só para peso. Pra qualquer coisa na vida. Né? Comportamento. E é comportamento. Né? É comportamento. Porque o emagrecimento está ligado ao comportamento. E a relação com comida envolve muita coisa. É cultural, é familiar, é emocional. Fala sobre essa questão emocional da comida. Ah, o emocional é incrível. Conta né? um pouquinho sobre as histórias que você tem do emocional da comida. Tem alguma história que você tem para contar sobre isso? A gente tem em consultório, assim, eu não sou psicólogo, eu não tenho formação em psicologia, eu não me sinto psicólogo, mas eu escuto o paciente. Tem que ouvir, né? Certo. Se não ouvir, não tem jeito. Eu escuto o paciente. Então, assim, às vezes eu falo sobre, não devo, mas às vezes a conversa vai em política, em futebol. Como dizia minha avó, vai enveredando. Vai indo para caminhos. Tem uma história interessante. Primeira consulta que eu tive depois de formado, que é assim, só pegando um gancho e voltando àquela história, a minha história, a história da minha vida. Eu me formei em nutrição, eu consegui com um empréstimo do meu pai, né? Falei, ó, depois eu vou te pagar. Nem sei se eu paguei. Um adipômetro e uma balança. E vamos pra luta. E vamos. Eu fui atender em domicílio. Até hoje eu atendo em domicílio. É mesmo? Até hoje eu atendo em domicílio. Mas por que você faz isso? Você tem tempo? Não, não tenho tempo. Eu tenho intervalos de tempo. Intervalo de tempo que eu fico com a minha família, intervalo de tempo que eu faço exercício, intervalo de tempo que eu como. A minha rotina é das 7 às 10. Ok, tranquilo. Agora, os atendimentos em domicílio vão pensando coisas diferentes. Tipo? O emocional. Você consegue entender. Já teve atendimento em família que era para atender o garoto. Ele tinha 13 anos. Só que a família guardava um armário de guloseima na sala da televisão. Sério? Aham. E aí eu falei, eu não vou falar o nome da pessoa. Não, mas, não, assim, nunca, em hipótese alguma. Fulano, enquanto tiver esse armário, você vai estar gastando dinheiro comigo. E não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Tempos depois, eu voltei a ver a criança, o adolescente, ele aumentou de peso, o armário devia ter continuado no mesmo lugar. Então, assim, quando a gente fala em família, se acostuma. Você acostuma, você direciona. Um garoto de 9 anos, ele não tem dinheiro, a não ser que tenha alguma mesada, alguma coisa. Mas não é ele quem controla a comida da casa. Não. A responsabilidade é do papai, da mamãe, da vovó, do vovô. Vovó e vovô são muito queridos, são importantíssimos para a família, mas às vezes a compra que eles fazem... É maravilhosamente errado. A compra no sentido de comprar a confiança do netinho. Então, maravilhosamente errada, porque ele vai quase para o suborno. E o emocional vai tanto para um lado quanto para o outro. Já atendi paciente que, por exemplo, sofreu um acidente, aí estava no hospital, aí foi servido o alimento, e aí ele viu a ferida do vizinho da enfermaria ali e estava no prato dele beterraba. Ele associou com aquele, nunca mais comeu beterraba. Então, da mesma maneira que o emocional vai te ajudar em alguns aspectos, ou vai fazer você comer mais, vamos colocar assim, vai fazer você comer menos, vai te afastar de algum alimento. De algum alimento. Porque minha mãe, quando era pequena, forçava eu comer banana, porque tinha que comer banana, né? E aí, hoje você não come mais banana. Então, esses aspectos comportamentais, eles precisam ser trabalhados muitas vezes em família. Agora, assim, o indivíduo adulto, ele tem que ter a capacidade, o discernimento de entender. Quando ele é casado, o projeto é dele, o objetivo é dele, a necessidade é dele. Ponto importante esse. É. Você tem marido e mulher, e aí? Meu marido pede pizza.
Ok, aí a gente tem que trabalhar a tua necessidade. Eu sei que não é um processo tão simples. Não é simples. Você está ali, tem o teu plano alimentar, tem o teu personal. Como é que eu vou fazer? Chegou uma pizza, será que eu como? Tem que pensar. Assim, eu posso? A gente pode qualquer coisa. Pois é, vamos entrar Agora, nessa história eu devo? Vamos entrar no pode ou não pode. O pode ou não pode. Pode ou não pode. Eu acho que é muito legal. Pode refrigerante ou não pode refrigerante? O organismo ele não consegue identificar se você está tomando um suco de laranja ou você está tomando a Sprite que ele está tomando ali. Já deduz, cara, aqui, gente. Mas eu não sei se a Sprite é zero. De repente é zero. Não é zero, é zero? É zero. Nada, é zero, nada. Mas ali é zero. água, não é Sprite. Ele só está usando a garrafinha. Água gasificada. Aí, ó. É isso. Então, assim, o pode ou não pode é muito relativo. Eu tenho que colocar na balança o que eu quero. E o que eu vou ter que... É aquilo que você falou. O compromisso que eu tenho em relação... eu vou comer... Eu gosto de comer cuca, que a minha avó faz sempre. Toda quarta-feira eu vou lá e como. Eu vou conseguir comer a cuca e emagrecer? Vai, depende. Você não vai poder comer 3 quilos de cuca, né? Porque a questão está no déficit calórico, né? E na proporção, né? Ah, Rafael, mas aí é carboidrato. Carboidrato é um vilão, né? Não, o vilão tá aqui dentro, né? O vilão faz eu comer 2 quilos ou 200 gramas. A questão não é o tipo da comida, né? A quantidade. Eu já atendi pessoas que comiam pizza toda sexta-feira e emagreciam. Por quê? Não, Rafael, é o momento que eu tiro para comer algo diferente com a minha família, com a minha esposa. Ok. E o resto do dia? Essa semana mesmo. Aparecem as histórias na cabeça, eu vou lembrando. É uma conversa, nós estamos conversando, rapaz. Aí assim, o paciente falou, Rafael, você não falou nada sobre refeição livre aí e tal. Nossa. Como é que a gente faz? Esse é um tema legal. O pessoal todo quer saber do dia do lixo. Nem começou a dieta, mano. O plano alimentar, a dieta, depois já desmistificamos isso, mas nem começou, ele já está pensando no dia livre, porque ele está pensando já na farra, né? Vou tocar o horror. Assim, dentro de um plano alimentar, você não é obrigado. Isso é sustentado há muitos anos, é um conceito que às vezes as pessoas têm. Então, você não é obrigado a fazer 8 refeições ao dia, comer de 3 em 3 horas. Tudo isso é estratégia. Estratégia para te manter saciado. Isso é só uma estratégia. Isso não quer dizer que precisa ser. Não é isso que vai fazer você emagrecer. O que vai fazer emagrecer é te pôr no controle. E trabalhar autocontrole, autoconsciência. Tudo emocional. Tudo cabeça. E vai ter dia que vai dar errado? Sim. Normal. E o nutricionista sabe disso. Pode ficar bem tranquilo. Então, você já trabalha com coeficiente de segurança aí, não? A gente já coloca uma margenzinha. Ah, é? Sem dúvida. Eu sempre quis perguntar isso pra ele. Tem uma margem de erro ali que a gente tem que respeitar. Já trabalha com coeficiente de segurança. Então, assim, se você, dentro do teu plano alimentar, aí entra a questão da refeição livre, né? Tá conseguindo manter um padrão que você consegue sustentar? Você conversou com o profissional entendeu a linha que vai ser trabalhada, criou uma estratégia, colocou em você. Legal, dá para fazer. Dá para colocar no meu dia a dia, que esse é o ideal, colocar no dia a dia. Colocar como uma rotina. Provavelmente 1 refeição, 2 refeições na semana, muito provável que não vai interferir na tua média calórica. Agora, se você é um lutador do UFC, precisa baixar 15 quilos, o que também acontece, eu atendo atletas de luta também, não dá para você em 30 dias querer baixar 25 quilos para lutar. Que aí você vai perder em alguns outros aspectos, né? Você perde resistência, tudo. Isso, imunidade, parte cognitiva de raciocínio. Por mais que as pessoas não achem, mas o lutador precisa raciocinar. Sobre isso eu quero conversar. Não é raciocínio, eu quero fazer uma pergunta. Tá. Então, assim, é importante eu criar um padrão na tua alimentação que você consiga sustentar, antes de mais nada. Então, muitas vezes você começa de uma maneira e vai vendo como é que teu paciente vai respondendo. Então vamos mexer com esse tipo de nutriente nesse horário, vamos acrescentar aqui. E a gente vai ajustando. Por quê? Porque é um processo. É um processo. É um processo. Um processo de entendimento com relação da minha relação com comida e um processo que eu vou me adaptando a consumir o que é necessário. Né? Às vezes, no nutricionista, a gente, na consulta com o nutricionista, a gente tenta colocar alimentos que a pessoa tem mais facilidade, né? De maneira geral. Então, para que tenha uma adesão.
né? Senão eu vou ficar passando para você algo que você nunca viu na vida, que você tem que ir atrás. Não acha. Tem que comprar pela internet. Demora para chegar. Não, você não vai colocar em prática. Concorda? Então, se a gente colocar o que você consiga, maravilha. Você vai ter mais facilidade. Eu estou ajudando a tua caminhada. Vamos lá. Agora, se você não consegue fazer o esforço de ajustar as peças, ter uma programação, falar, ó, eu tenho que me organizar para ter essa refeição, nessa faixa de horário. Por que a gente organiza o padrão da alimentação? Porque eu preciso passar uma informação certa para o teu organismo. E o organismo sente isso, né? Ele vai se acostumando. Você matou uma refeição, você sente a diferença, cara. Você vai se Tô acostumando. aprendendo isso. É isso aí. Você sente isso aí. Antes eu não sentia isso, hoje eu sinto. Eu acho que começou pela cabeça. Sim, é a tua reprogramação, né? Tanto começou pela cabeça, cara, que eu te falei esses dias que eu fui naquele lugar que tem aquela cebola que parece uma flor maravilhosa. Eu sei. Eu esqueci de você naquele aí, dia. Não, você deletou. Eu deletei você da minha vida. E aí eu estava lá com alguns amigos e foi algo maravilhoso. E foi uma cebola, e foi não sei o quê, e foi mais não sei o quê com barbecue. E foi lindo. Aí, ó. Não dormi à noite. Tá vendo? O corpo não aceitou. É cruel, né? O corpo não aceitou, cara. Antes eu não tinha essa dificuldade. Você estava purificando o teu corpo, de repente, num convite Chutei desse... o pau da barraca. Mas não é numa refeição... Talvez, assim... Não, fez mal pra mim aquele dia. Você vai sentir eu senti o baque. Porque o teu organismo estava acostumado com produção de certa quantidade de enzima, mais fácil para digerir alguns alimentos. Fazendo ovinho mexido, e aquela coisinha, iogurtezinho, frutinha, carboidrato, proteínas, 10 da noite, 9h30 da noite, aí vai ali, mano, cebolão pra dentro, meu Deus. Encharcada de gordura. É isso, e faz parte do aprendizado também. Rapaz, e é impressionante. E aí eu fiquei pensando justamente, eu falei, cara, o meu corpo já está sentindo a diferença. Isso é verdade. Coisa que eu não sentia antes. Então, por isso que eu percebo hoje essa diferença e a coisa começou realmente aqui. Foi, cara, é importante. A percepção é essa. Assim, qual que é a minha evolução, né? Porque às vezes a gente coloca a evolução só em número, né? Ó, perdi 10 quilos. Pô, legal, bom, mas não é só isso. Não é isso. Não. Aliás, é muito mais que isso. Você falou sobre perder raciocínio, né? Quando você não está se alimentando direito e tal. E por que a galera, inclusive eu, fico louco da vida quando você começa com esse negócio de dieta e corta o açúcar, e aí você quer morder a parede, morder o asfalto, bater em todo mundo, e aí fica irritadão. E por quê? Pode ter alguns aspectos. Primeiro, o emocional. De você... de repente, você tava comendo à vontade... Tava se sentindo, assim, não tava se sentindo mal necessariamente. É gostoso comer à vontade, né? Buffet livre. É bom comer no buffet livre, né? Só que tem um custo, também tem um custo. Maravilha, você vai pagar mais pra frente. Aí, de repente, se vê com limite. Tudo que te limita vai ter esse desafio de você entender que tem uma margem para você. Ó, eu vou até a página 5, daqui pra frente eu não vou comer mais. E aí já começa a te questionar. Pô, não, tá me tirando a liberdade. Eu costumo, ver se tem sentido isso. A gente tem, eu costumo dizer que a gente tem um elefante dentro da gente, 6 toneladas, e a nossa razão tem 60 quilos, um homenzinho que está pilotando esse elefante. E aí eu disse, vou fazer dieta, eu compro a salada, eu compro a carne, essa é a razão. E tá tudo certo, e vai a primeira semana, e vai a segunda semana, vamos de novo no mercado, e iogurte natural, e pá, não chia não, vamos lá, aquelas coisas... Deixa chia de lá. Aquelas coisas todas, tal. Aí, de repente, um dia você tá chateadão, você tá nervoso, aí passa na frente daquela churrascaria, aquele cheirinho assim. O elefante diz assim, não, hoje você não vai me dominar. Vamos pra lá. Vamos pro outro lado. Não, aí a razão quer ir pra cá, mas o elefantão leva pro outro lado. Porque, na realidade, você ainda não conseguiu ter a consciência. Isso. Ainda não chegou ao ponto de que você tem esse autocontrole. Você tá tipo, tem o quê? Não é que é importante pra mim. Isso aí. Não é uma prioridade, né? Isso criar uma prioridade é difícil mesmo. Na parte, assim, em relação a emagrecimento, em relação à alimentação, não é tão simples assim. É necessário, extremamente necessário você entender como é que funciona isso em você. Em outras áreas também, né? Qualquer área da vida. Em outras áreas, né? Isso em qualquer coisa, né? Do jeito que você faz uma coisa, você faz tudo. É isso aí, é isso mesmo. Se você consegue se organizar em alguns aspectos, você vai se organizar. Tem paciente que eu atendo que, assim, não abre mão de comer o churrasco dele no domingo. Tá bom, tudo bem. Agora,
vamos ponderar aqui, né? Precisa da maionese? Precisa do pão de alho? Aí o pessoal em casa, precisa, claro. A farofinha. O Precisa da bacon. farofa? O bacon, a linguicinha. Um pão, um arroz, pãozinho, né? arroz. Aí assim, é o volume que vai... Aí tem a cerveja. Aí depois talvez a avó ou a tia trouxe o pudim ou o sorvete. Vai agregando o volume de caloria. O pessoal fez assim, O pessoal já gostou do cardápio aqui. Vamos sair daqui, vamos pro churrasco, pesado? Isso, tá aí, ó. Vamos comer uma pizza? Então, assim, o desafio é você entender que o teu organismo não sabe o que você está comendo. Ele não tem uma lista, assim, que vai dizer, ó, isso aqui é pudim, ele entra nessa categoria, isso aqui é maçã, ele não identifica o alimento, ele identifica o nutriente. É isso. A responsabilidade de conduzir é sua. E ter responsabilidade, todo mundo consegue, né? Não. Responsabilidade e liberdade é um negócio difícil. É dificílimo. Na nossa área é o X da questão. E é fácil sempre arrumar um outro responsável, não um culpado. A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Exatamente. Essa frase é ótima. Né? E uma coisa interessante, né? Vamos lá. Todo mundo fala em emagrecer e tal. E aí eu escolhi nutrição. No teu caso, você escolheu nutrição. É isso aí. Hoje a gente tem aqui... Hoje nós estamos falando sobre nutrição aqui, as pessoas vão poder tirar vários conceitos e tal. Sim. E aí a internet, você vai olhar por aí, tem muita gente fitness, tem muita gente fazendo isso, fazendo aquilo, e vem com chá disso, e com receita daquilo, e faz assim, é low carb, baixo carb, alto carb, cai no carb, vai pra lá, e não sei o que, aqueles termos todos, né? Detox. Detox, intox, e vai, né? E aí você estudou pra isso, e aí você cobra por isso, você é um profissional, e aí o cara tem que te procurar e tal, mas só que tem um monte de informação à vontade na internet. Como é que é lidar com esse concorrente? Um concorrente às vezes desleal, porque assim... Isso atrapalha inclusive os seus rendimentos. Tem gente que pergunta assim, cara, nutrição dá dinheiro? Por que eu vou lá se tem na internet? Pô, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Mas olha que coisa legal. Tem um paciente que ele é vegetariano e ele falou assim, a gente voltou a se consultar agora, depois da pandemia inteira. Ele falou, não quero fazer online. Mas quando der uma acalmada... A última consulta a gente viu foi em novembro de 19. Caramba. Só que eu já atendi ele há mais tempo. Eu tenho paciente de 15 anos que eu atendo. Você fala, pô, não tá dando resultado, porque ele tá te procurando faz 15 anos. Eu não ia falar isso, mano, já que você comentou. Eu tô pensando quanto tempo eu vou andar com você, cara. Porque daí ferrado. É assim, ó. De eterno. É o processo de ajuste, né? Você vai ajustando e conversando sobre comida. Eu preciso melhorar isso aqui. Não, esse mês foi ruim, o que dá pra gente arrumar? É isso, né? A gente vai organizando. Não há uma alta, né? Alta nutricional. Não necessariamente. A pessoa se dá alta se ela quiser, né? Mas essa conversa é importante. E justamente foi isso que ele comentou. Eu poderia ter feito as dietas que você me passou. Né? Eu já tenho algumas. A gente foi mexendo, foi mudando. Por que eu não fiz isso? Porque eu sei que minha condição física hoje, ou minha condição de rotina hoje, pode ser diferente do que foi 2 anos atrás. O lado emocional, o que influenciou, qual foi o que respingou na minha composição e tal. E foi interessante, porque ele já fez os exames de sangue, trouxe, a gente discutiu sobre isso, medicamento, começou a usar um ansiolítico, né? Nessa pandemia o bicho pegou pesado para muita gente. E eu já atendi pacientes que em um ano aumentaram 15 quilos, em 5 meses aumentaram 7 quilos. E depois, para você administrar isso, lembre-se, não que se esqueça desse número, para cada 1 quilo de gordura, 7.700 calorias. Então é muito mais fácil. É muito cruel, cara. É muito mais fácil eu engordar, porque não chega a ser ruim, chega a ser até gostosinho, né? Comer mais, do que emagrecer. Porque é um processo de reorganização do que você vinha fazendo. Então, assim, onde que entra essa questão das informações? É muita informação. Da tua concorrência. E o que serve para um... Não serve para o outro, não vai servir para todo mundo. Só que todo mundo acha que é, né? A pessoa fala assim, pô, eu posso comer esse pão aqui? Pode. Mas, pô, eu tenho esse tipo de problema, esse tipo de problema. Então já... Isso aqui já não vai dar. Não rola. Eu posso fazer detox? Tem um suco X. Primeiro, o conceito de detox foi bem deturpado. Qual é o conceito correto de detox? Não existe um alimento que vai tirar toxina de você. Não sei se eu estou desiludindo alguma pessoa, mas não se engane. Não é assim que funciona.
Como é que funciona, então? Não, Daqui a pouco nós voltamos do processo. Você tem fala que ter sobre isso. Primeiro, um fígado saudável. Você tem um fígado saudável? Pronto. Esse é o cara que vai resolver teu problema. Toma água, tem o fígado, pô, Água resolveu. Resolveu, não precisa ficar inventando nada. É legal tomar um suco de couve, limão, gergelim, linhaça, que você fez, chia. É ótimo que você está juntando um monte de nutriente bacana, né? Um vai ser para resposta imunológica, outro é anti-inflamatório. Você está consumindo vitamina C e ferro. Olha que sensacional. Mas a ponto de chegar para você e falar assim, não, porque você teve casamento, né? Sábado? Você foi no casamento. Você bebeu? Você bebeu? Então. Suquinho no domingo de manhã, detox, que daí vai... Não. Então tem muita coisa aleatória que aparece na internet e que a pessoa abraça como se fosse... É isso aí. E toda semana muda, né? Muda. Muda numa velocidade assim. A atriz tal falou que faz jejum de 24 horas. Eu falei... Tem tanto pena assunto, dela. Cara, de jejum. Daqui a pouco falando sobre jejum. Pena dela se ela faz aleatoriamente, sem orientação. Não precisa. Vou falar isso para uma dona de casa que trabalha, tem que trabalhar em casa, meio período em casa, meio período trabalhando, tem criança correndo. Não, gente, vamos botar na realidade. A gente puxa um pouquinho para a terra e vamos trabalhar na gravidade, né? Lei da gravidade. Não existe nada mágico, não existe nada instantâneo. Tem um medicamento que está saindo agora, alguns médicos não são a favor, eu não sou a favor nem contra, eu trabalho com os mecanismos que eu tenho. Eu não prescrevo medicamento, então a minha linha é: a alimentação é a base de qualquer coisa. Eu não construo uma casa, como a gente estava comentando antes de entrar no ar, pelo teto. Então, assim, eu preciso criar um alicerce que seja resistente. E aí, tem alguma mágica, cara? Então, essa é a história que eu estava falando de remédio. Então, tem um remédio agora... Milagroso, assim? Não dá para dizer que é milagroso, porque eu já atendi pessoas que aplicaram, eles sentiram mais os efeitos colaterais, tipo náusea, mal-estar, do que o emagrecimento. Você é a favor ou contra? Se tiver um acompanhamento de alguém sério, eu acho que pode te ajudar. Resolve? Não. Nem cirurgia bariátrica resolve. Pra você ter ideia. Cara, vou falar um negócio aqui, ver se eu tô errado. Tá. Eu cheguei a pesar 128 quilos. 129, na realidade. Certo. Hoje eu tô com bem menos que isso. Na realidade, reduziu legal até do que era isso. E aí, na época, eu tava com 129 quilos, chegaram pra mim, pô, por que você não faz cirurgia bariátrica? Tá no caminho. Aí eu respondi uma coisa que é o que eu acredito na realidade. Cara, eu levei 30 anos pra engordar isso. Fazer algo tão invasivo... Eu tenho quase certeza, naquela época eu respondi isso, hoje eu tenho certeza disso, porque é tudo cabeça, que como eu não vou mudar meu jeito de pensar, e o estômago funciona como músculo, não sei nada de medicina, mas foi a ideia que eu tive, isso vai fazer com que eu volte a comer de repente, eu volte a aumentar meu peso, e aí com restrições gravíssimas, porque muitas pessoas não voltam mais ao normal por causa disso. Da bariátrica. Você tem... Depois eu vou falar o nome do remédio, mas não estou vendendo remédio, só para avisar. Você tem características que são importantes. Assim. É muito delicado chegar para uma pessoa e falar não faça ou faça. E eu disse não faça, né? Mas alguém estava dizendo faça? Não. Eu sei. Não, mas eu como profissional... Você como profissional. É muito delicado eu chegar assim e falar, ó, não faça. Tem condições, tem situações, a pessoa tem 200 quilos, 180 quilos... Eu não posso chegar para ela e falar assim, ó, vamos só na dieta. Ela vai ter que aprender a comer em algum momento da vida dela. Mas ou ela vai ter que ter um acompanhamento com algum médico tentando usar algum medicamento que tente de alguma forma ajudar, não vai resolver por si só. Ou ela pode, de repente, pensar na questão da cirurgia. Sim. Deixa eu falar com a galera. Claro. É assim, é um pensamento meu, isso. Nada contra. É isso. Por favor, não me processem. É só um pensamento que eu tive com relação... Não se incomode. É só uma posição minha. É isso mesmo. E assim, eu conheço pessoas que falam, não, eu consigo... Eu já atendi paciente que perdeu 40 quilos. Caraca. Fazendo exercício e cuidando da alimentação. Aí as pessoas chegam e falam assim, não, eu acho que você... Agora deu, né? Você tá com o rosto muito... você tá parecendo doente. Você tá parecendo doente. Vai ficar estranho. Aí parece com uma campanha contra. Porque a pessoa tá acostumada com uma imagem. A minha imagem de 140 quilos.
De repente eu estou emagrecendo, eu fui para 100, perdi 40 quilos. Aí você não consegue se reconhecer. Eu já atendi pacientes que infelizmente por complicações da cirurgia vieram a falecer. Já atendi pacientes que ficaram muito bem. Como também já atendi pacientes que emagreceram, falaram assim, Rafael, eu já atendo há muito tempo. Não falei para você porque eu achei que você fosse ficar bravo. Mas eu fiz, por isso que eu sumi esses 2 anos. Só que daí ela é uma paciente feminina, né, uma moça. Gosta de beber. E essa bebida vem com comida e aí ela voltou a engordar. Mesmo tendo feito cirurgia. Mesmo com Ela falou, não, mas acho que eu vou fazer outra. Eu falei, não, aí você tá brincando comigo. Não dá. Vamos voltar para a gravidade aqui, ó. Volta para terra de novo. Vamos trabalhar para reorganizar. Parte disso você já... Então é muito difícil você ter uma mudança achando que uma coisa só vai te resolver. É multifatorial. A obesidade ela é multifatorial. Tem histórico familiar, tem um ambiente, tem a tua relação com comida, tem algum problema genético que você falou, ó, sempre fui, nunca vou ser pequenininho, vou ser magrinho. Tudo bem, se respeita isso, se reconhece isso e trabalha dentro dessa informação. Na nutrição, na área da saúde, a gente trabalha com biotipo. Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Certo? Ectomorfo é aquele mais afinado. Aquele quando vai ficando mais velho, sempre comeu traquinas, tomou refrigerante, comeu achocolatado, tomou chocolate, tocou horror, né, cara? Comeu à vontade. E as pessoas falam, nossa, ele deve ir para canela, tudo isso que ele come. Já escutou isso? Já. Ô, inveja. Aí, quando ele fica mais velho, ele fica com o bracinho fino, a perninha fina e vem uma barriguinha. Só para compensar o tanto que ele comeu. Todo. Né? Então, assim, é uma pessoa que ela é mais fina, é mais magra. Ela é mais difícil para ganhar peso, ganhar músculo massa, também, inclusive. E perde com facilidade. Tem aquele indivíduo que ele ganha músculo e ganha gordura. O mesomorfo. O mesomorfo ele pode ganhar músculo. Onde? Você nunca é um só. A gente tem a mistura dos 3 e predominância de 2. Entendeu? Você nunca é um só? Você não é só mesomorfo. Você pode ser mesoendomorfo. Como eu descubro quando eu sou? Aí a gente tem que fazer um cálculo. Como descobre? Eu entrei na nutrição achando que não ia ter cálculo. Tem cálculo para saber o quanto você... Caloria, percentual de gordura. Mas não é, aquele negócio assim não funciona. Esse não é científico, né? É muito mais empírico. Como é que é aqui? Qual que é o negócio assim? Ele falou lá, o cara tá falando, o negócio assim. Do punho. Quando você fecha o teu punho e consegue encostar um dedo e ultrapassar, você é considerado uma pessoa ectomórfica. Nossa. Aí, isso é um endomorfo. Isso é um endomorfo. O endomorfo não consegue mas fechar. Mas dedo? Isso aqui, ó. E aí, eu sou o quê? Você tá mais pra ectomorfo. Se eu for... Ó, eu tô... não tô falando cientificamente. Não é cientificamente. Gente, não é cientificamente. Essa é uma maneira... É um divertimento aqui. O morto é o primeiro? Esse aqui. Aí, ó. Esse aí, olha... Ele pode comer o que ele quiser. Esse aí deu 2 voltas no punho dele. Olha, fácil. E o endomorfo, ele não consegue fechar. Ele fica... E aqui não fecha e não fecha, né, velho? Ecto, meso tá. E endo. Tá bom. Tá? Não é científico, não é tão comprovado cientificamente assim, então é mais fácil a gente ir por cálculo para ter certeza disso. Vamos pra ciência. Tem gráfico, né, dá pra gente calcular. Eu uso o paquímetro para ver aqui a medida de punho, a medida de cotovelo, a medida de joelho. Cara, é uma sessão, velho. É uma sessão. Uma sessão. Aí, ó, aí vem a informação da internet. Você percebe por que a internet não funciona? Quer dizer, não funciona. Não funciona. Tá trazendo informação. Tá trazendo informação. Não funciona, não é radicalismo. Mas não dá pra se prender nisso, porque tem muita técnica. É o filtro. É o filtro. É difícil. É o filtro que ele é muito difícil. Agora, o medicamento. Eu falei que não tinha uma solução específica. Tem a liraglutida, tem a semaglutida, que é o mais novo, e tem o Ozempic, que são aplicações, é usado principalmente, a ideia inicial era usado para controle de insulina. E agora saiu um estudo recente mostrando que o uso dessa semaglutida, ela tem uma influência positiva no processo de perda de gordura.
Então ela dá um estímulo importante nesse processo. Que é o que você toma para diabetes? Coisa parecida, Exatamente. né? Eu ouvi dizer. Por ação do Você pâncreas. faz uma consegue... aplicação, e aí você faz uma aplicação a cada 7 dias. Isso, tem ela uma te ajuda. dosagem que Isso. vai sendo analisada pelo endocrinologista, e vai vendo de acordo com a tua tolerância. Tem um limite mínimo e um limite máximo. Qualquer pessoa pode usar? Não, tem que ter critério. Eu preciso perder 2 quilinhos com uma viagem que eu tenho de um cruzeiro. Não. Né? Agora sim, eu já vi casos absurdos de pessoas que querem fazer profissionais que induzem a uma cirurgia bariátrica em casos que você não precisaria. Você não existe um negócio chamado síndrome metabólica, que é uma condição. É uma condição de aumento de circunferência abdominal para homens acima de 90, para mulheres acima de 88. Alteração de marcadores importantes, marcadores como colesterol, como triglicerídeos e como glicemia. Se todos esses estiverem alterados, você pertence a esse grupo que é denominado com síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica é uma referência de que realmente o teu caso é um caso que tem que tomar cuidado. É preocupante. Então, a gente tem que reduzir esses números. Então, eu trabalho muito com números no meu dia a dia. Marcadores. Tanto de exame de sangue, nível de colesterol, nível de glicemia, quanto circunferência, quanto peso de gordura, percentual de gordura. Tudo isso a gente tem que analisar. Por isso que eu falo, aí a gente volta ao que a gente conversou no início. A individualidade. Individualidade. Esse é um ponto fundamental. Por isso que, se nós formos olhar, então a internet ela é uma concorrência, mas não é tipo, estou comparando laranja com laranja. Estou pegando morango, comparando com laranja, porque na realidade é uma referência, não deixa de ser uma referência, tem muita informação interessante. Sem dúvida. Só que se for com a intenção mercadológica, se for com uma intenção de venda, se for com uma intenção de trazer impacto para conseguir seguidor, se for com uma intenção... Tá errado. Vender produto. Tá errado. Apostar em cinta, gel redutor. Funciona Funciona. nada disso. Cinta não funciona? Cinta não funciona. Gel redutor também não. Não. Galera... Por que a cinta não funciona? A cinta podia funcionar. Eu tô desconfiado que o menino tá dizendo... será mais que usa? Fácil. Te deixa pelo menos com a postura já. Deixa fica bacaninha, né? Fica legal. Fica bonitinho. Mas não chega assim a entrar na tua célula de gordura e tirar conteúdo da célula. Porque tem que sair de lá, né? Tem que sair. E a saída é só por déficit. Se não, exatamente. E você sabe por onde que sai a gordura que você queima? Lembre-se novamente, 1 quilo de gordura, 7.700 Sabe calorias. da onde que sai essas 7.700 calorias? Respiração. Aonde que eu perco gordura? O processo final é respirar. Não é suando? Não é suando. O suor Não é no xixi? Não é no xixi. Não? É na respiração. Meu Deus, tô chocado. Aham. É isso aí. Por que a respiração? Porque eu vou eliminando e no processo final vem o CO2 lá e... Trabalho aeróbio é importante. Por conta, né? Aí Por já isso que o aeróbico é importante. Não só por isso, mas assim, a mobilização, a oxidação da gordura, no final, vira... Gás carbônico. Legal, né? Tô- é isso aí. tô Tô passado. Tô abestado. É assim. Então, é um processo. Novamente, é um processo. Uma dúvida, por que a sauna... Por que você perde peso quando você faz Sensacional, a dúvida é boa. Por que você perde peso fazendo sauna? Porque eu vou aumentando a temperatura externa e a temperatura interna vai tentando se equilibrar. E aí eu vou começando a suar. E aí eu fico nessa sauna papeando 40, 60 minutos de sauna. Saio dali enrugado, saio dali, né? Não é isso? É isso aí. Magro, fino, porque eu perdi líquido. Só líquido, Ponto. mas nada. Você pode ter fortalecido laços de amizade ali, mas se perdeu o líquido. Emagrecer é Emagrecer, nada. Eu não. pergunto também, o que mais emagrece? Assim, de tudo que você pode fazer na vida, o que mais emagrece? Valendo. Você não me dá nem opção A, B, C, D. Não, é o que mais? Não tem... Aí é que tá. Olha o processo. O que mais emagrece, eu vou apostar na paciência e persistência. Talvez o processo. O que mais emagrece é o processo. Não é você consumir uma dieta de 1.200 calorias, não é você fazer a dieta
Detox. Detox. Não é você fazer a dieta low carb, não é você fazer a cetogênica num processo. Como que você vai conseguir alcançar a tua paciência e persistência a ponto de você conseguir executar dentro de uma rotina. Cuidar da alimentação de forma que seja rotineiro. Entendeu? Por isso que a persistência e a paciência é fundamental. É o que mais pode... E vai ter dia que você vai errar, mesmo estando na rotina. Errar é modo de falar também. Porque assim, é aquilo que você falou Você vai do desviar, prazer de comer. Não é que você erra, você desvia do curso. É, isso Você mesmo. vai ter um desvio. Perfeito. Você pisou fora ali e volta. Se eu entendo que é um desvio, é uma coisa. Se eu entendo que é um erro, a tendência é eu não querer voltar mais. Eu errei. Perfeito. Se é um desvio, eu tenho facilidade mental de voltar. E se eu acho que muito emocional. Se eu isso, acho cara. que é erro, o que eu vou fazer? Eu vou me culpar. Vou me culpar. Me culpei e falei, quer saber? Não vou fazer mais essa porcaria. Não, eu costumo falar assim, não se culpe. Não sofra. Fique tranquilo. Calma. Veja que é só um desvio de percurso, cara. Não é isso que vai fazer você perder tudo que você conquistou. Agora, você precisa absorver essa ideia. Sim. Se eu erro num dia, erro, né? Pode falar, né? Força do hábito. Se você faz esse desvio num dia e esse desvio vira um hábito, Aí já era. porque não vai cair teu cabelo, não vai cair o dedo, você não vai ter uma febre, você não vai ter que ir no emergência. Não muda nada de imediato. Só a tua relação com o que você estava fazendo. Eu confesso que quando eu viajei lá pra Europa, eu falei, cara, eu vou errar 20 dias. Já tava programado. Eu errei 20 dias. Aí, ó. Errei 20 dias. É Errei outro- 20 dias na caminho. Itália, errei no outro nível. Mas aí eu falei, cara, como é que vai ser quando eu voltar? É. Como é que eu vou sentar na frente do Rafael, cara? Que negócio vai ser esse? E se a gente levar pelo desvio que acontece no teu corpo por causa disso, e você considerar isso uma culpa enorme, você não consegue voltar mais. Você não volta. Você larga. Você fala assim, Rafael, vamos deixar para quando eu emagrecer e a gente volta. É. É muito comum. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou demorar um pouco porque eu vou conseguir. Né? É isso que passa na cabeça, Primeiro cara. deixa eu emagrecer e aí É, a gente volta. volta a Porque conversar. às vezes a pessoa tem vergonha de chegar e falar assim, pô, Vergonha, não velho. vou mostrar que eu fracassei. E aí é importante assim, não se pode criar uma relação de escravização do processo. O processo tem que ser natural, você precisa absorver a ideia de. Né? Eu preciso entender que eu só vou conseguir alcançar um resultado se eu tiver critério, se eu evoluir dentro desse processo. Eu vou entendendo que a água é importante, eu vou entendendo que eu não preciso ter medo de carboidrato, eu preciso comer o carboidrato no momento certo, na quantidade certa. Eu vou entendendo que eu tenho que ter proteína. E eu vou entendendo que o tempo vai passando, e se eu não cuido da minha alimentação e dos meus hábitos, depois vai ficar muito difícil. Existe um processo do envelhecimento, que é natural do envelhecimento, chamado sarcopenia. Sendo ser humano, todo mundo vai passar por isso. Não E tem como a fugir. sarcopenia é um processo de diminuição do teu volume de músculo. E músculo é funcional. Para eu levantar dessa cadeira, para eu subir uma escada, para colocar um galão de água, para eu carregar compra, eu preciso fortalecer a minha musculatura. Então, por isso que eu preciso associar algum exercício muscular com exercício aeróbico, porque eu trabalho cardiorrespiratório e trabalho força. Quando você passa dos teus 35 anos, alguns hormônios não respondem tão rápido e os hábitos também vão te jogando para compromissos que às vezes você não consegue ficar 3 horas numa academia e talvez nem precise mesmo, tá? Você precisa ter o hábito de fazer exercício. Ele tem que fazer parte do teu hábito de vida. Assim como cuidar da alimentação não é um capricho. Por isso que a paciência e a persistência é o melhor fator de emagrecimento. Porque você vai fugir da rota, mas você tem que saber que você vai ter que voltar para a rota. Legal. E aí, assim, quando eu falei do carboidrato, da água, da proteína, a proteína é fundamental para a reestruturação de tecido muscular. Então, eu faço exercício, eu preciso ter alguma fonte de proteína. Mas, assim, frutas, verduras... Eu tenho uma alimentação saudável e equilibrada e direcionada. Se você vai num profissional, ele vai conseguir direcionar isso para você. É o caminho para você ter um envelhecimento com mais qualidade de vida. As pessoas, em tese, estão vivendo mais tempo, né? E se viver mais tempo com mais qualidade de vida, é melhor para todo mundo. Sim. Né? Uma pergunta que eu acho que muita gente tem é assim, cara, treinar em jejum é ruim, faz mal e tal. E aí, eu no nosso plano, né? Certo. Ele me colocou na dieta lá, tipo, às 9h30 da noite, comer proteína, carboidrato,
verduras tem uma fruta. E tem uma fruta tem na uma história. danada de uma fruta. Tem uma fruta nessa história. E aí, conta essa história do porquê que às 9... Eu fiquei... Quando você fala assim, 9h30, 10 horas da noite, comer isso, cara? É. Como assim? Tô comendo muito mais do que eu comia antes. Isso aí. E é tudo uma questão Porque estratégica. eu vou treinar às 6 da manhã. Fala um pouco sobre isso. Essa atividade física, ela, assim, entra do pressuposto que alguém vai te orientar para executar, tá? Vamos começar desse princípio. Você tendo uma orientação, você já sabe que vai começar ou com esteira, ou na musculação, enfim. E para quem é iniciante, a carga de trabalho é muito baixa. É uma carga de adaptação que chama-se adaptação neuromuscular. Então você está criando uma condição que o teu organismo está acostumando com o movimento, com a carga que você está executando, com a quantidade de exercício que você está fazendo. Então, em alguns casos, você não precisa necessariamente se preocupar em ter uma refeição pré-treino. Eu preciso comer muito antes de... Não, calma. O teu organismo ele tem reservas que podem ser utilizadas durante o teu exercício, né? São recursos. Você está treinando para uma maratona, você está treinando para uma Olimpíada, a intensidade é completamente diferente. E no teu caso, por que eu preciso comer à noite? Porque essa tua refeição da noite vai te dar subsídio, vai dar nutriente para que você treine de manhã. Faça a tua esteira, a tua musculação. Qual que é o parâmetro que eu uso? O que você está me falando. Rafael, eu vou bem. Tá, mas como é que é teu desempenho no treino? Normal. E a carga, você vai diminuindo carga durante o teu... Você vai ficando mais fraco, a tua energia vai desligando como um botão assim. Antigamente a televisão tinha botão de desligar, aumentar o volume. É da minha época. Na minha era preto e branco. Preto e branco. A tua não era. E era de tubo, as duas eram de tubo. As duas eram de tubo. A minha era uma Telefunken preto e branco, de caixa de madeira. Sensacional. Meu Deus do céu. Que bom, né? Vivemos isso. 52 anos. Então, se você não vai diminuindo essa energia, tá funcionando, tá tudo certo. Então, na realidade, é na percepção. Não tem ruim ou bom. Não é aquilo que você percebe. Não, é a resposta que você dá no teu treino. Entendeu? Tem gente que se sente segura em comer antes de treinar. Pô, não vou ficar tonto. Tá? Eu preciso comer estômago. E tem gente que, obviamente, pode ter quedas de pressão e tal. Glicemia é mais específico. Tem gente que tem hipoglicemia reativa. O que é isso? Você comeu algum carboidrato de índice glicêmico alto e foi para uma atividade de intensidade, baixou. Eu tinha uma atleta que a glicemia dela, da natação, ela chegava em 38, 40. Sendo que a referência mínima ali é 60 e tal, né? Então ela tinha tremor, a preocupação da comissão, aliás, tem que ficar atento se ela não vai. Aí eu tentei rapadura, eu tentei Coca-Cola, ela não conseguia com um suplemento chamado... Coca-Cola! Você acredita nisso? Meu Deus! Pecado. Achamos a função da Coca. Achamos. Não, você sabe que tem atleta de ultramaratona que eu atendo que tem Coca-Cola na programação para ela consumir durante o percurso. Tem salame, tem chocolate, tem azeitona. Falei, tudo por causa do tipo do nutriente, da energia que ela vai precisar. Da estratégia. Como que a Coca entra? Como que a Coca entra na dieta? Ela entra... O cara já tá preocupado como é que eu... É igual a refeição livre, né? Eu quero saber da refeição livre. Como é que eu faço aí pra tomar uma Coca? A vantagem da Coca-Cola numa situação dessa é que ela te dá uma resposta muito rápida. É tipo a lata de doce de leite condensado. Só que a Coca-Cola para alguma atividade como a natação, que você tem que bater na borda, girar, voltar, bater na borda, girar, voltar, dar abraçada, pernada, né? É mais complexo. O gás pode começar a incomodar. E aí, qual que foi a ideia? Então, vamos tirar o gás. Vamos fazer com groselha. Ela nunca tinha consumido groselha na vida. Não sei nem... Aliás, vocês sabem o que é groselha? Exato, não? Essa é a questão. Essa gurizada não sabe o que é groselha. Legal. Aí sabe. Então, groselha. Você sabe o que é groselha? Fala aí. É você que está nos vendo aí sabe o que é groselha? E aí a groselha deu certo por um período, porque é muito doce também, né? Diluía em água e dava... Pelo menos a gente conseguiu segurar para não baixar muito a glicemia. Hoje em dia você tem outros suplementos, né? Porque ela não se adaptava a alguns sabores de alguns suplementos, tipo maltodestrina. Então você tem maltodestrina, dextrose, palatinose. Então tem algumas opções que a gente consegue trabalhar nesse sentido. E é pela energia, pelo pico de energia. Basicamente para controle energético, né? Para você não ter uma queda muito grande, nem um pico tão alto. Jejum é bom para alguma coisa? Jejum pode ajudar. No quê? Assim, tudo é estratégico. Não é aleatório. Tudo é estratégia. E tudo é estratégia. Eu já atendi pessoas que faziam crossfit, competiam e tal, falavam assim, eu vou fazer esse jejum
acho que era, agora não vou lembrar, 16 horas, mas daí a hora que for para eu comer, eu vou comer igual um touro, você vai ver. Eu falei, Vou me acabar. Aí a estratégia talvez não seja muito... Agora, a ideia do jejum intermitente, você pode separar por etapas, você pode separar por horas, né? Dias da semana, pode ser todos os dias, podem ser em dias específicos, tudo depende da estratégia. A gente sabe, pela literatura, que fazer jejum ou consumir uma alimentação que tenha déficit calórico, que gere um déficit calórico, tem o mesmo impacto prático. Não é o jejum em si que vai fazer você emagrecer mais. Isso é o mais importante a pessoa entender. Agora, tem estímulos interessantes na produção de mitocôndria pela respiração celular, então melhora teu aspecto de uso energético. Tem respostas interessantes para algumas pessoas em relação a controle de níveis de glicemia, de colesterol. Então, tem esse outro aspecto metabólico que pode ser legal. Agora, tem pessoas que... Tem casos e casos, né? Tem pessoas que podem ser curiosas e queiram fazer o jejum e não consigam sustentar. Aí entra nesse caso que eu te falei. A pessoa sai do jejum querendo comer o boi pela perna. Gera compulsão, gera irritabilidade. Aí acabou o processo. Aí atrapalha. Me ocorreu um pensamento aqui agora. Não tem... A gente está indo e voltando, né? Tá tudo certo. É uma conversa que nem eu falei. Esses dias eu tava olhando um stories de um camarada lá e tava um monte de peso, velho. Peso... Bruto. Força. Bravo o negócio. E aí ele colocou assim, graças a Deus pela creatina. E aí eu fiquei pensando, cara, o que tem a ver a creatina com aquele menino pequeno daquele jeito, hein? Não é tão pequeno assim, né? Mas tava levantando tudo aquilo de peso. Olha, pra que serve a creatina? A creatina faz bem, não faz bem, faz legal. Mal? Que negócio é esse? Eu não conheço esse negócio. Creatina é uma suplementação, é composta por outros 3 aminoácidos. Eu tenho creatina através da alimentação, só que a quantidade que eu tenho que consumir de carne, por exemplo, é uma quantidade muito alta para gerar algum benefício em relação à quantidade de creatina. Sério? Por isso que se suplementa a creatina. Creatina é um dos suplementos mais estudados hoje em dia e tem relações diretas com ganho de força. Eu falei da sarcopenia, então eu trabalho com creatina para idosos também. Eu trabalho com creatina para quem tem fibromialgia. Então não é ruim, problemas não faz neurológicos. Mal. Não. Muito pelo contrário. Hoje em dia se comprova que ela não traz aquele medo antigo, que vai causar lesão renal. Não tem essa relação. Não tem questão. Agora, o profissional tem que ter o discernimento de entender que ele é um paciente renal. Então, assim, se ele é paciente renal, vamos com uma certa cautela. Né? Talvez não seja tão interessante a gente administrar uma dose cheia, total para ele. E analisar como que ele vai evoluindo. Então, você precisa beber água dentro da tua necessidade mesmo, não porque você está usando a creatina. Tá? Uma dose só no dia? Uma dose só no dia. Os caras fazendo consulta aqui já, gente. Uma dose só, você não precisa de mais. Só que o detalhe é assim... Manda o boleto depois. Eu já passo o Pix ali. Vai fazer o Pix aqui pra galera, rapidinho. Aí, se você quiser também, pode passar. Manda aí, já colocamos o Pix pra você. Tem problema, tem problema. Não vou achar ruim. Principalmente que vai ser 50-50, galera. 50-50. Exato. Só que assim, a creatina, ela tem uma característica, ela precisa estar disponível. Então não adianta eu usar antes do treino, ela não tem uma relação direta. Vou fazer exercício, vou tomar a creatina. Não, ela tem que ser diária. Mas eu só faço 3 vezes na semana. Tudo bem, se está dentro da tua programação, você vai consumir segunda, terça, quarta, quinta, do mesmo jeito. Porque ela precisa estar disponível. Ativada sempre. Então, se eu vou viajar, às vezes para quem faz algum tipo de cirurgia, uma hérnia de disco, ou uma hérnia inguinal, perdão, e eu vou ficar alguns dias sem treinar. A creatina pode ser, se a pessoa já vinha usando e treinando, ela pode ser interessante a manutenção mesmo sem estar treinando. Porque daí a gente tenta preservar o máximo possível de massa magra. A creatina hoje em dia tem estudo associando até com a parte cognitiva que você falou, de memória, de resposta, de reflexo, de raciocínio. É bem interessante, bem interessante. Bacana. Tem suplementos que são interessantes. Tem. Você tem o ômega 3, você tem a creatina, você tem uma ótima opção. Você não me perguntou qual que é o nutriente da moda. Eu não ia fazer essa pergunta. Mas qual é o nutriente da moda, então? Não, mas assim, se tem estudado muito a relação de alguns alimentos que têm ação anti-inflamatória. O ômega 3 por si só já tem uma característica interessante. Né? A cúrcuma
Açafrão da terra. Cúrcuma. Cúrcuma. Eu tenho usado muito no esporte com os atletas e eu acho que é muito interessante para preservação e recuperação muscular. A gente pode usar gengibre também. Tem um estudo na época do Covid, teve um estudo iraniano, olha que interessante, que usou cúrcuma e gengibre na recuperação de pacientes que estavam hospitalizados. O tempo de hospitalização foi menor, foi mais curto, a recuperação Foi comprovado foi isso. Pô, que legal. Cara. Muito interessante. Na realidade, né, cara, se nós formos olhar tudo, tô ficando velho, acho que a gente vai ficando mais natureba da coisa, né? Pode ser mesmo. Você vai mudando, mas cara, vai tá direcionando, tudo né? na terra, velho. Tá tudo que disponível. Deus deu pra nós, cara. Não Tá precisa ser sintético. É isso mesmo. A gente recebeu todas as coisas. Aliás, no tempo do meu avô, do meu bisavô, não tinha essa suplementação. Não. O negócio era Eles consumiam mesmo. Era a raiz, produzia velho. E consumiam. E tocava horror, fazia força, acordava cedo e não precisava tomar banho gelado. Você sabe que essas conversas que eu tenho, assim, a evolução é muito importante. A evolução é importante. A evolução na parte da indústria científica, tal. Mas na parte da indústria alimentícia, ela é importante. Tem alimentos industrializados que são interessantes, né? O próprio pão. Se você faz o seu pão, legal, parabéns. Mas normalmente, às vezes, a pessoa compra o pão do pacote, pão integral. Então, tem alimentos industrializados que são muito úteis. A gente não pode demonizar tudo. Mas ultraprocessados, até pela combinação de nutrientes, é um problema. Destroça, né? É muito mais rápido, é mais fácil. O que é ultraprocessado? Ultraprocessado. Aqueles que passam por processos e precisam de aditivos para conservação. Exemplos. Vamos lá. Exemplos de ultraprocessados. Garotada gosta. Nuggets. Aí não, hein? As 3 crianças que estão aqui quase tiveram um ataque agora. Ai, continua. Temos aí. Você pega uma linha Paulada, boa. pedrada Você e joelhada. pega uma linha boa. Eu não vou demonizar, mas a linha da Elma Chips, por exemplo, salgadinho. Ai. Refrigerante, Doritos. Já balinha fine, já pensou? Nossa, isso aí você tem uma linha assim enorme de alimentos industrializados, ultraprocessados, que a gente tem que tomar cuidado. consumir o mínimo possível. Batata frita. Cara, batata frita você pode comer de vez em quando. Mas a batata frita, frita, ela não chega a ser um ultraprocessado, mas ela contém gordura hidrogenada. Eu tenho uma pausa. Agora eu tenho uma boa. Bota na dele. Seguinte. Se eu fizer ela na air fry. Melhor. Batata frita na air fry. Sem óleo? É top, né? Não, mas ela já... Só lembrando que ela já vem com um pouco de óleo, tá? Da onde? A batata vem com óleo? Como? Aquela batatinha lá pré-preparada? Não é pré-preparar, não. Aquela que eu descasquei. Você vai cortar? Cortei e coloquei. Não, eu tô falando dessa. Tá certo. Mas aí na air fry... Rústica. Raiz. Com casca. Vai. Com casca? Vai. Não, com casca. Não? Não. Na air fryer? Nossa, bom demais. Aí air fryer já é outro... Caraca, outro com casca situação. nunca... Air fryer é a melhor invenção do século. Cara, eu gosto da air fryer. Eu sendo, assim, pessoalmente e profissionalmente, sou fã. Porque a air fryer tirou o óleo de abundância. O problema é assim, o excesso da temperatura ali circulante vai produzir substâncias gasosas? Não cancerígenas, que é pior. A air fry é cancerígena. Não, polêmica, bate o sino. Parou. Não é isso. Não. O excesso de temperatura é um problema. Agora sim, a mesma coisa, eu tenho um irmão que ele só come carne assim, assada. Você tá assando a carne... Assim se quer dizer... tipo chinelo mesmo, aquelas duras. Carvão. Meu Deus. Ele estraga qualquer carne. A minha esposa é assim, por favor, dá aquele mignon estragado pra mim. Ela chega no restaurante e fala... Ela vai lá no restaurante, pega aquele mignon bonito e fala, eu quero estragado, por favor. Isso. E aí você vai deixando. Cara. Você deixa na churrasqueira. Quanto mais você aquece, maior é o risco de aparecer substância que é acromegalia. Desculpa, mas... Nossa,
Nossa, pronto, virou. assunto. O negócio virou aqui. O que eu vou falar e se repete para a galera ouvir de casa. Mas qual que são? Tem algum alimento que é cancerígeno? O que pode levar a câncer, assim? Assim, não existe um alimento específico. Muitas vezes, substâncias desses alimentos que são industrializados têm características cancerígenas. Glutamato monossódico ele é associado a muitos outros problemas. Não vou falar necessariamente câncer, mas outros problemas neurológicos. O glutamato é um caso sério, né? E- Eu procuro tirar tudo que tenha glutamato. E aonde que tinha antigamente? Antigamente não, hoje ainda tem, mas antigamente se usava muito. Ele falou. O sazon, é o amor. É isso. É isso que... Caldo de carne, Os temperos prontos, né? Fundo. Tempero pronto. tempero pronto, meu sabor. Esse é um acaba sendo um problema. Vamos fazer o merchan aqui, mas tem um Isso. tempero aqui em Curitiba, feito aqui em Curitiba, chamado Nelly, que é bom demais e não tem glutamato. Olha aí que sensacional. Aí, ó, não tem, é bom, uso direto, cara. Aí, ó, se quiser, se você vê nele, vai. Ó, Então vai. Se tiver, fazer outro merchan aqui, de repente, se eles escutarem, pode ser que tinha pitada natural. Pitada natural, ó, legal, Tem a merchan é bom. combinação de algumas Os caras ervas. são bons? Conhece São eles? bons, são bons, são bons, são bons. Aí, ó, Bem legal. vem pra nós aí. Isso, Vem pra aparece nós, aí. Vem aqui. Aí, ó. Pitada natural. E o ideal, assim, é você fazer o seu próprio tempero. Ah, mas dá muito trabalho. Então, já tem produtos que são nessa linha. Vocês não vão Tem que ter esses procurar isso, né? conservantes. Tem Exatamente. que procurar. Tem pra vender um monte. Assim, você não precisa ser contra usar sal. Você tem que usar sal. Ah, mas a minha mãe é hipertensa. Então, controla a quantidade. Ah, vai encontrar sal no salame, vai encontrar sal na Coca Zero, você vai encontrar sal em um monte de coisa. Você tem que cuidar. Miojo. Um dia desse eu vi uma receita que me mandaram um vídeo. Tá na internet, se quiser procurar. Você já viu esse? Não. A pessoa dissolve não era fandangos, era um requeijão, aquele salgadinho de requeijão, esqueci o nome, aquele do tigre. Mas eu sei qual é. Sei qual é. Cheetos requeijão. Dissolveu, diluiu, papapá, colocou o miojo, mexeu, colocou o sachê do miojo, exatamente. Assustador. Então, assim, tem alguns exageros. A pessoa ali talvez aguçou o paladar dela, ela gostou, achou legal. Sabor bom, Espero que ela não faça isso com frequência, mas isso é extremamente perigoso. ruim, né? Para a saúde não é nada legal. Perigoso, cara. Então, assim, muitos produtos industrializados, muitas vezes são úteis, são práticos, mas escondem algumas coisinhas que a gente precisa ficar atento. E a tabela nutricional agora está cada vez mais exigindo alguns critérios. Você precisa estar mais disponível. O que é o tipo de açúcar? Eles têm... o fundo tem que ser branco para você poder visualizar direito o que você está... Só que a Sim. pessoa... Isso tudo é legal. Só que a pessoa precisa entender aquela tabela. Você tem lá Esse que é o grande por ponto. exemplo, você tem o açúcar branco e o demerara. E o mascavo. O mascavo. 3. 3. O que Refinado, demerara, mascavo. E o aí? cristal. E o cristal, o que vai aí? É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa? Ah, você acredita? Pô, cara, fui enganado a vida Tudo inteira. é açúcar. velho. Calma. Pô, mas daí o demerara não é o mais saudável? Na verdade, o demerara é o que é menos processado. Mas não deixa de ser açúcar. E o mascavo? Pô, o mascavo, ó uma vantagem que tem no mascavo. Tem alguns minerais. Tem ferro. Menos O mal. melhor de todos é mascavo. Só que todos vão ter o mesmo impacto na glicemia. Todos. E o sal rosa e o sal refinado? Ah, vai no sal marinho, sal normal. Sal rosa não. Sal rosa ele não tem características, por exemplo, não tem a mesma quantidade de iodo que eu tenho no sal marinho. Eu tenho que salgar E mais. o iodo vai ajudar na proteção da tireoide, por exemplo. Entendeu? Vou jogar o sal rosa. Legislação brasileira exige que o sal aqui tenha adição de iodo. Vou jogar o sal rosa fora. Sal rosa pode ser usado aleatório, não Eu tenho uma precisa ser. pergunta. Qual que então é a comida ou a coisa mais perigosa, seriam os agrotóxicos? Qual que é a comida pior de todas, assim? Cara, essa foge totalmente. De todas, Você a quer mais- saber, tipo, lasanha, Isso, um isso. exemplo. Aquela essa que te mata. é a pior. Salsicha. Salsicha você acertou. É a pior Eu ia de falar do nuggets também, mas a salsicha... É o nuggets pior eles de infartam. Salsicha a pessoa acha... tem que falar aqui, né? Não, vai, A pessoa... pessoa... Só falar uma comida, porque aí eu tô aqui, não dá pra ouvir. Ah, tá. A comida
Pior é mais a pior comida, a mais prejudicial à saúde é o tal da salsicha. Sério? A salsicha ela é ruim mesmo, assim, no sentido nutricional, é um fiasqueiro, assim. Qual que É é a melhor, boa. a melhor. É isso que eu Agora, quero saber. Pô, a melhor aí tem várias, hein? Qual que é a mais Pode colocar, completa? ó, você pode colocar. Chuta uma aí. Não agrada a todo mundo, mas pode colocar abacate, por exemplo. Nem todo mundo é fã de abacate, mas abacate Abacate é é um bom, baita né? de um alimento. Qual que é a mais completa? abacate Assim, é tem um- rico em... Galera, estamos tendo uma consulta coletiva aqui Ah, agora, isso aí. porque a galera tá aí, então aproveite. Não, tal. é que tá passando o meu Pix aqui, não tá passando? Gordura boa, né? Abacate. Gordura Meu sensacional. Deus do céu, esse time é fantástico, mas qual velho. que é assim, a comida mais completa? Assim, Esse mais time é completa? show de bola. Ah, é difícil dizer completa porque, por exemplo, no abacate você não vai encontrar aminoácidos, né? Então, assim, eu preciso de aminoácido que vai ser o formador de proteína. Então, assim, o ideal mesmo é composição. A composição da tua Composição. refeição. Isso é fundamental. Ah, mas a proteína tem que ser só de origem animal? Não precisa ser só de origem animal. Você tem combinações de proteínas vegetais que são legais. Qual? Então, você vai pegar ali grão de bico e lentilha. Pode fazer uma salada assim. Rapaz, eu aprendi a Ervilha e fazer, lentilha. um empadão de grão de bico, rapaz. Ah, No primeiro dia que nós conversamos. É. Pensa num negócio bom. legal, né? Fantástico. Legal, fantástico, legal. muito Boa ideia, bom. boa ideia. O recheio era o quê? Ah, frango, né? Frango. Frango. Ó, legal. Você já tem um pouquinho de carboidrato, já tem É, proteína. Aí, ó. ah, fica perfeito. Ah, sem ser aquele sem entender molho. o recado. Sem aquele molho, tá, não ficar muito Isso, pesado. Isso. Podia É, ser um fantástico. molho branco e tal pra atrapalhar, mas não tinha. Não, molhinho só de tomate. Legal, Tranquilo, suave na nave. E é bom, hein? Bem feitinho. Bem feitinho, ficou bom, hein? Eu gosto de falar que o básico funciona. Resolve tudo, né, cara? Mas olha, às vezes o básico é trabalhoso. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas é bom. É, mas é o que resolve. Depois disso eu aprendi a fazer molho de tomate, eu aprendi a fazer, cara, e tá Aí, indo. ó. É isso aí. Toda semana molhinho de tomate. É, você vai criando uma rotina, vai criando um padrão. E é por isso que ele comentou, né, sobre essa questão da paciência e da persistência. É isso mesmo. Tudo isso vai ajudando. É isso mesmo. Eu tenho que ter paciência com o processo e eu tenho que persistir, porque vai ter dia que não vai dar certo. Deixa- Eu atendo gente que viaja, que trabalha, que tem reunião 2 vezes, 3 vezes no dia, toma. Vai ter dia que vai ser o caos. Você vai sair com dor de cabeça. Às vezes esquece de tomar água. Pra água é um negócio, né? A água é fácil de errar. Uma dúvida, né? Nesse meio. Mais uma dúvida. Por que quando a pessoa fica com fome, muita fome, ela fica muito chata? A gente até falou, vai, de novo. Isso é legal. Manda de novo. Assim, você vai tendo. Primeiro eu falei do emocional, Do né? emocional. O segundo aspecto fisiológico é que, assim, há uma dificuldade de disponibilizar essa energia para o cérebro, né? E aí você começa a ter uma carência de nutriente mesmo. A circulação vai exigindo que eu tenha um nível de açúcar X, E aí né, a pessoa de fica glicose. chata. E aí você vai aumentando o teu nível de irritabilidade. Tem outros aspectos que influenciam, né? O nível de serotonina e tal. Às vezes a pessoa que tem o intestino que não funciona muito bem, a pessoa é constantemente irritada e não sabe por quê. É. Olha aí, ó. Resolveu algumas soluções, A algumas questões pessoa aqui. com o intestino preso pode se tornar uma pessoa Irritadiça. com menos humor. Vamos Menos colocar assim. humor. Você sabe por quê, não? Caramba. Aí é que tá. Por que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro? Quase que 90% da serotonina é produzida no intestino. A Ah, é. serotonina é responsável pelo quê? Pelo bom humor. Pelo bom humor. Pessoa enfesada é uma pessoa... Literalmente. Tem Mais uma pergunta aí, galera. Vai lá, vai lá. Então, isso é um ponto que Você precisa ser fala, trabalhado. Toda vez repete pra que aí as Sim. pessoas repete que a gente A pergunta que ele Tá havia bom. feito antes é por que que o cara fica chato quando tá com fome. Ah, é verdade. Agora uma Isso, pergunta. bem observado. Doenças como depressão, ansiedade, ela pode estar ligada à comida? Depressão. Pode e ser um ansiedade. dos pontos. Não é só. Emoções em geral. Não é só, mas a depressão, a ansiedade, a compulsão pode ter relação direta com as minhas escolhas. Então, a pessoa que tem a tendência a consumir mais açúcar, a tendência a consumir mais bebida alcoólica, é uma pessoa que vai ter um estímulo muito grande e vai deixar de
colocar outros nutrientes É que que são de alguma importantes. forma ela quer buscar um tipo de prazer para dar uma mainada na Continuamente. coisa. Continuamente. É. E aí, veja, às vezes isso pode ser na comida, isso pode ser no vídeo do TikTok, isso Isso aí. pode ser São ciclos viciosos, né? Você entra em alguma coisa que vai ativar essa questão da serotonina. Né? Isso aí. Vai- Você tem gatilhos, né? E aí eu preciso. Você dá o gatilho, você se sente bem. Aí, de repente, começa a ter a queda. Você vai atrás de novo. Busca a necessidade de ter, né? E aí depois existe a diferença entre necessidade, né? Vontade, enfim, a gente tem que entender e interpretar isso. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos. Às vezes ele olha um brinquedo e fala, eu preciso. Eu falo, não é que você precise, né, filho? Vamos entender bem como é que é o termo. Você gosta de tal coisa, gostaria de ter, mas não é que você precise. Você cria uma relação de dependência. E isso aí entra no ciclo vicioso, né? Às vezes você dá um presente, eu dou um presente pro meu filho, ele brinca 3 vezes. Aí você olha o brinquedo lá, cheio de poeira. Não precisou mais. Não precisou mais. Então, o problema são essas relações que a gente vai tendo, a gente vai retroalimentando, né? E a comida desperta muito isso. É muito mais fácil. O açúcar, né? Essa necessidade de estar sempre... Às vezes é assim, eu acho que a gente comentou na nossa última consulta. Você vai começando a acrescentar um docinho depois do almoço. Um bombonzinho, uma quadradinho balinha. do chocolate. Daqui a pouco tá um pudim. É aquilo que eu falei. Não cai dedo, não cai cabelo, é gostoso. Só que eu vou conseguir controlar isso? Isso pode ou não pode? Pode. Agora, eu tenho que ver se tem uma dimensão, eu tenho que ver se eu devo, se faz parte. Tudo isso precisa ser analisado, né? Se isso não vai fazer você pegar outra coisa, vai fazer você pegar, né? Porque daí, às vezes, um quadradinho... mas só para acabar isso aqui. Mais um quadradinho. Aí é a caixa de bis, né? Não sei quem inventou o bis, mas... Tá de parabéns, como diz o outro. Mas, André, nisso aí que você tá falando, por que a mulher, quando ela tá na TPM, ela precisa comer doce? A TPM, Na realidade, eu ia fazer... Cara, teve uma pessoa que me fez essa pergunta. Quando descobriu que eu ia falar com um nutricionista, Pergunta ele lá. chegou e falou, cara, e por que a mulher tem vontade? Ela tem mesmo? Ou são só algumas? Assim, essa relação pré-menstrual é uma relação que tem muita oscilação de hormônio. Então, tem alguns hormônios que geram gatilhos de necessidade de reposição. Também há uma necessidade de reposição de alguns minerais, por exemplo, magnésio. Existe possibilidade da gente tentar amenizar o impacto da ação desse hormônio suplementando óleo de prímula e magnésio. Que daí a gente pode atenuar o impacto do estímulo ao consumo. Então, a gente consegue controlar um pouco mais. Funciona para todo mundo? Não. Às vezes é tentativa de acerto. Mas necessariamente são os hormônios que acabam induzindo a esse consumo meio descontrolado e fora de propósito. Não propósito, mas de volume, né? Uma questão que as pessoas se perguntam muito é sobre a reeducação alimentar, né? Como é que é esse negócio? Reeducar a alimentação é passar por todo esse processo de relação com comida. Não é só você falar assim, são 6 porções de pães, massas, cereais, 3 porções de fruta ou 5 porções. Isso faz parte do contexto de estratégia, que eu quero, profissional, nutricionista, eu quero que você siga essa orientação para que a gente crie uma estrutura. Ponto. Agora, a reeducação alimentar é justamente isso. Eu entender que eu tenho um limite, eu entender qual que é esse meu limite, eu entender que eu tenho um propósito, que eu não estou fazendo isso só por fazer, eu preciso chegar a algum lugar, e eu preciso, depois de chegar a algum lugar, já estar educado a me manter neste lugar. Legal. O problema não é o emagrecer, o problema é me manter magro. Esse é o mais difícil. E falando em emagrecer, né? Cara, se eu quero emagrecer, a gente falou que o que eu posso, o que eu não posso e tal. Mas eu quero emagrecer. O que eu não posso fazer, né, para que eu consiga atingir esse objetivo de emagrecimento? Apesar que eu posso e não posso é meio forte, né? O mais indicado é você conseguir identificar quais são os teus gatilhos de sabotagem. O que te sabota? O que te sabota? É aquilo que a gente falou, minha família são os meus sabotadores. Eu permito ou eu não permito? Qual a estratégia que eu vou adotar para não me permitir sabotar? Eu não sou uma máquina? Não é. Mas você tem um propósito.
Para chegar no teu resultado, o que você precisa fazer? Qual que é a orientação que o médico, o nutricionista... Você vai consumir 6 litros de água, 2 litros de água? Você vai consumir nesse horário? Essa é a estratégia para não se sabotar. Aí você vai fazer assim, dentro da tua rotina, fazer com que isso funcione todo dia de alguma maneira. Né? Vai ter dia que não vai dar certo? Vai ter dia que Então não o vai que eu dar não certo. posso fazer é não me sabotar. O resto... A sabotagem é o pior problema. Ah, tá chovendo. Não vou pra academia na chuva. Não dá. Curitiba tá fazendo frio. Ah. Curitiba tá chovendo. Ah. Não me diga. É isso aí. Independente do que aconteça, se você consegue, de alguma maneira, manter-se dentro do teu propósito, tá feito. Nem sempre você vai estar motivado, Silmar. Motivação não. Não. Você nem sempre vai estar motivado a acordar 6 horas da manhã, horário que eu só posso fazer exercício antes do trabalho. Você se programou quantas vezes na semana? 2? Então vai ser 2 vezes. Vai fazer? Vai fazer. Não é isso? Se não, um dia é isso, outro dia vai ser outra coisa, outro dia vai ser outra coisa. Você vai se permitir. E aí a exceção volta a virar regra. Aí você não saiu de onde você está. Você está correndo na esteira. Tá andando na esteira. Você não sai de onde você está. Sai do lugar. Uma coisa que a gente falou aqui sobre os desvios ou os erros, né? Uhum. Agora, você trabalha com atleta, cara. Como é que é a dieta de um atleta? Não sei se você trabalha mais... Porque eu sei que você trabalha com time de futebol, né? Isso. Eu não sei se além do time de futebol você tem outros atletas que você trabalha. Mas como que é a dieta de um atleta? Ele pode cometer esses erros? Ele comete esses erros, não, esses desvios? A nutrição esportiva é interessante porque a gente vê alguns resultados na prática, né? Porque, cara, você termina um jogo, você mede o cara, né? E atleta... E eu estava conversando, eu trabalho, atualmente eu sou nutricionista no Paraná Clube. Venho acompanhando o clube, acompanhei o clube na Série D agora, 22. Eu vou acompanhar também agora na Série A2 do Paranaense. Vamos subir. Não vamos entrar no Você que é paranista que está vendo, acredite. Você vai subir. Vamos trabalhar para isso. Né? Então, assim, e eu falei com uma atleta, inclusive, sobre isso, assim. Até deu aquela confusão no campeonato do ano passado, que a torcida invadiu, o time caiu de divisão, foi uma confusão danada. Eu falei, o que acontece com vocês é porque quem está na arquibancada está ali como um entretenimento. Você está como profissão e quem cerca você está como ciência. Então o que você tem que fazer é aplicar a ciência na tua profissão para divertir os outros. Isso tem um grau de responsabilidade? No futebol a gente tá parecendo que sim, né? Porque assim, você lida com paixão. Minha mãe, meu pai, eu ia com a família, né? Tem uma questão de família, tudo envolve família. Você vê que com família é importante, né? Tem um peso em várias áreas. Então você vai criando a paixão, tem muito torcedor que vive disso, torcida organizada, e exige e tal. Aí é uma outra discussão. Mas essa paixão, às vezes, passa um pouco do ponto da cobrança, porque às vezes não se tem noção do dia a dia. Pô, ele faz isso o dia inteiro, como é que ele erra? Como é que não... Então assim, o atleta é um universo. Já disse isso várias vezes. O cara só faz isso. Como é que ele me perde um pênalti? Como é que ele chuta essa bola lá em cima? Como é que ele perde um pênalti, velho? Exatamente. Então, assim, o atleta, antes de qualquer coisa, ele é humano. Tem algumas emoções que às vezes ele não consegue controlar também. Às vezes ele se irrita, às vezes ele entra com medo, às vezes ele está pressionado, às vezes tem a família dele que depende dele, daquela bola entrar para ele ter um outro contrato, para melhorar de vida. É pressão, né? É muita pressão, né? Então, assim, claro que são vários esportes. Eu atendo atleta amador, eu atendo atleta profissional, eu atendo atleta ultramaratona, atendo atleta de esgrima, eu atendo para-atleta de canoagem, para-atleta de natação. Cada um com um universo diferente. Aí eu tenho que estudar o universo dessa pessoa. Um gamer é interessante. Tive quase gamer. Quase gamer. Vai ter um agora. Terei o prazer de acompanhar. Podemos fazer até um... Como vivem. Aí, ó. Como vivem os gamers. Onde anda, né? A equipe já vai ser toda cliente do aí, nosso ó, legal. E você tá vendo aqui o Pix que tá passando aqui embaixo. Pausa. Vamos já voltar pro tema esporte.
Mas qual que é a dieta para um gamer que fica sentado o dia inteiro? Esse é um ponto importante, porque assim... Qual é a dieta pra uma pessoa ficar sentada o dia todo? Um gamer, ele quer um gamer, mas tem você muita sabe- gente que fica sentada o dia todo. Você sabe que é uma discussão até atual com a ministra do esporte atual, né? Que ela discutiu Ah, é? que os e-sports não é um atleta. Agora sim, aí se discute se o enxadrista é um atleta. Quem que é o xadrez? É o cara que faz... Joga xadrez. O cara que joga xadrez. Certo? Então, assim, Apaga. você pode expandir essa discussão. O cara só olha pro gamer. Mas o nível de... Não, mas porque não vão me ouvir, mas o nível de preparamento de um cara que joga é muito absurdo. É tipo como se fosse um jogador profissional. E você sabe que assim, você sabe mais do que eu. Tem grupos de gamers que tem preparador físico, tem uma equipe. Tem, não, pior que tem. Eu atendia, tem que ter. eu atendia um rapaz que ele jogava futebol americano. E aí ele apareceu com uma lesão no ombro. Ele falou, parei de jogar e tal, não sei o quê. Aí ele virou técnico, eu nem sabia. Ele virou técnico de um grupo desse. Foi para São Paulo e tal, não sei o quê. Técnico de gamer. E aí assim, eles moravam dentro de uma casa, dividiam lá as despesas e tal, tinha horário da atividade física. Então assim, é uma preparação física também e é uma preparação mental. Porque você tem uma estafa e um desgaste. Então, Isso consome energia, consome nutriente, acaba com o cara. a gente cognitivo vai prejudicado e você tem que fazer uma dieta pra Isso esse aí. cara tá ligado, Isso né? aí. A parte cognitiva é uma parte assim que A alimentação influencia diretamente. São atletas que eles estão, por mais que as pessoas não considerem, eles estão assim em risco de depressão muito fácil, Altíssimo. né? Altíssimo. Né? Pelos questionamentos que se tem, é uma profissão, eu sou um atleta, né? E até pela condição por mais que seja um jogo, há um estresse associado a isso. Quem já jogou videogame alguma vez sabe que em algum momento você está estressado. Quem nunca quis brigar por causa disso? Te gera um certo estresse. E aí trabalhar isso é importante. Então tem que ter um auxílio de um psicólogo, tem que ter um auxílio de um preparador físico, tem que ter uma alimentação mais equilibrada. Então cada atleta, cada modalidade tem um universo. Já atendi atleta que foi para a Olimpíada, para Pan-Americano. Então assim, cada um precisa de uma necessidade. É uma atividade diferente, né? Legal. E suplementação, né? O atleta ele deve ter questão de suplementação. Isso afeta antidoping? Pode, não pode? Em alguns esportes a gente tem que tomar esse certo cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes assim, se você manda manipular, você tem que ter um cuidado com a bancada de manipulação, se houve alguma contaminação cruzada. Isso tudo é responsável de quem está indicando e também do laboratório, né? Então, esse atleta ele precisa ter um cuidado com a manipulação e o profissional que está indicando também tem que cuidar com a lista do que está suplementando. Não é qualquer suplemento que está liberado. Mas esse aqui é um fitoterápico. Pois é, mas ele pode gerar, camuflar a ação de determinado hormônio e aí pode ser que caia num doping. Aí. Então, na verdade, é uma ciência... É trabalhoso. A gente tem que pensar bem no atleta, né? No que fazer com esse atleta, né? São alguns detalhes, né? No futebol a gente tem um controle rígido, sério com né? relação a isso, né? Bem rígido. Tem coisa que não precisa suplementar. Dentro da suplementação também o básico vai funcionar super bem na suplementação. Sim. Então é só conduzir na proporção certa. E assim, né, cara? Você tem lá 11 caras que estão jogando no campo. Cada um tem um comportamento, a individualidade que você falou. Perfeito. Então, cara, isso é um trabalho gigante. O que a gente monitora, gigante. Né? A gente tem que monitorar o sono desse atleta. A gente tem que monitorar se ele consegue fazer todas as refeições. Eu tinha atleta que ele não tinha apetite. E era atleta que corria, ia longe. Só que se ele não repõe energia, ele corre, daí como é que ele vai continuar no dia seguinte, a recuperação? Então eu tenho que pensar na recuperação desse atleta. Eu tenho que pensar as condições, se ele está preparando comida, se é a esposa que está preparando comida, se ele tem filho pequeno, como é que é essa relação dele. Então eu preciso entrar no universo dele. De novo, né? Só informação de internet é muito raso. É muito raso. É superficial. É muito raso. Para você ter um resultado... Para eu poder ter realmente o embasamento da vida dele, preciso conviver, precisa me perguntar, a gente precisa trocar ideias, né? E assim, ele vai ter que se submeter, né? A submissão do atleta é que a diferença de quem é atleta para quem não é atleta é que assim, ele usa a máquina de trabalho dele é o corpo. Uhum.
Ele precisa entender que o corpo, e assim, a vida de atleta tem um limite, né? Ele vai sair daquela vida de atleta, ele pode virar um advogado, pode virar um Fazer empresário, qualquer coisa, vai fazer outra coisa. Mas enquanto é atleta, ele precisa respeitar essa condição e trabalhar muito bem dentro das orientações. E a gente sabe que às vezes no futebol é mais difícil, né? Tem muita festa, tem glamour, tem, né? Tem gente, pô, ele é jogador, ele joga, que legal. Pô, tem um churrasco e tal, queria que você fosse. Aí churrasco tem cerveja, né? Aí já vai para um caminho mais complicado. Enrosca um pouco, né? Agora, dia de folga é dia de folga. Agora, semana de trabalho, dia de jogo, aí necessariamente a gente tem que respeitar. Não tem como fugir. Beleza. Né? Uma outra questão, né? Eu sei que a gente não pode colocar assim, é isso ou isso. Mas se você fosse dizer assim, que pode ser adequado, pré-treino e pós-treino. Qualquer um pode usar, tipo assim, o cara que tá aqui... Você diz de suplemento? É uma dica. O que eu posso ter no meu pré-treino? É um cafezinho com um negocinho e o meu pós-treino? Tem gente que eu atendo que às vezes é uma fruta e o café. Que pesa, eu não gosto, tá ótimo. Tem gente que... Agora, necessariamente, antes de qualquer treino... O pré-treino é tudo que antecede o treino. É bom desmistificar isso. Não é porque 15 minutos antes do treino eu preciso tomar alguma coisa. Não. Ah, não? Não. Pré-treino é tudo que... É o treino 2 horas da tarde. Qual que é o meu pré-treino? Às 8 da manhã. Almoço. Almoça e vai treinar. Dá um intervalinho e vai embora. Eu treino 10 horas da manhã, mas eu acordo às 5. Só nesse intervalo tem 5, 6, 7, 8... Tem um intervalo até que razoável. Você pode fazer a tua primeira refeição às 5, é legal que você faça alguma coisa às 8. Aí eu preciso que tenha carboidrato, necessariamente. A proporção é sempre 2:1, para facilitar, para simplificar. Legal. 2 carboidrato, 1 proteína. Vamos colocar assim. Bacana. E dependendo do objetivo da pessoa, é o contrário depois. 2 proteína, 1 carboidrato. Se a pessoa aí está buscando ganhar massa muscular, ela é ectomórfica, né? Aquela pessoa que precisa ganhar massa, é difícil ela ganhar, ela precisa aumentar essa proporção, tem que ter mais carboidrato depois do treino. Depois do treino. É isso aí. Legal. Então assim, eu vou consumir só ovo depois do treino, mas ela tem essas características que eu te falei, não vai funcionar. Não, tem que comer mais. Então são detalhes. E é engraçado, né? Às vezes você tem que comer muito mais, né? Às vezes é. E o difícil é esse. Tem gente que eu atendo que tem dificuldade para ganhar peso. E quando você monta o programa alimentar, fala assim, 3.200 calorias, sei lá, um exemplo. Um dia, vai. Todos os dias é trabalhoso. Você vai empaçando. Paciência e persistência. Paciência e persistência. Vamos arrumar um jeito. Desse jeito não dá? Então vamos tentar desse aqui. E aí a gente vai organizando. Essa semana mesmo eu atendi um atleta, que ele é para-atleta, natação. Por N motivos ele veio perdendo peso. Falou, não, vamos resgatar esse peso. Teve um dos lanches lá que foi farinha láctea, sorvete, hipercalórico. Olha que delícia. Não é ruim. Meu Deus. Entendeu? Só que todo dia tem um volume calórico alto também, às vezes. E nessa tua vida aí, né? Vamos lá. Vamos quase encerrar essa... 298 quase chegando no fim. Quase chegando no fim. Mas pensa assim, cara, você deve ter... Quantas calorias perdemos? Não. Cara, você deve ter um monte de história. Tem várias. Né? E aí você tem aquela história assim, do caso que deu muito certo e do caso que enroscou. E aquele caso que você fala, isso aqui vai ser sucesso e enroscou, isso aqui não ia dar errado. Você sabe que tem caso que você fala assim, putz, esse aqui eu acho que vai vingar. Vai embora, cara. Isso aqui você vai ver. E aí, conta aí. Duas situações. Uma que deu muito certo e uma que enroscou. Senão a gente fica até amanhã aqui. Eu posso te contar. Eu te falei que a primeira consulta minha foi uma casa? Tal. Não foi. Não foi. A primeira consulta depois de formado foi num consultório. Era uma clínica de fisioterapia. Uma das pacientes, eu conhecia o fisioterapeuta e falou, você poderia atender lá essa paciente que queria... Posso? Durou 2h30. Acho que estava fresquinho, toda a informação da faculdade. Eu falei, vamos lá. 2h30. Bombardeou a pessoa. Meu Deus do céu. Aí na saída ele já louco para ir embora, já era quase 7h30 da noite. E ele falou assim, mas é sempre assim esse tempo todo? Eu falei, não...
É porque a pessoa foi Não, perguntando, eu fui respondendo, e aí foi... Naquela época não tinha podcast, mas já é mais ou menos... Tipo isso. É mais ou menos. Agora sim, tem algumas coisas que é interessante. Essa história de estética, né? A estética é complicada. Comecei a atender a esposa, o marido. O marido queria hipertrofia, ele fazia jiu-jitsu, fazia musculação, queria ganhar massa muscular, queria competir no jiu-jitsu, tal, não sei o quê. Aí a esposa começou, e era em domicílio. A esposa começou. E ela era o oposto, ela queria emagrecer, queria diminuir gordura. Só que é daquelas pessoas que é meio, talvez, faça você mesmo, ou eu faço, não preciso de fulano. Só sei que no meio da primeira conversa que eu tive com ela, ela falou assim, não, eu peguei na internet e tal, algumas dicas de estética, e eu queria fazer aquela... não é ozonioterapia, não é... Aquela que injeta, agora eu esqueci o nome. Sangue, no próprio sangue? Não, o oxigênio. É ozônio. Não é ozônio. Me fugiu o nome, Tá, cara. que é aquela que Enfim, injeta. Isso. Aquela que injeta. Carboxiterapia, desculpe, perdão. Carboxoterapia. Os esteticistas me perdoem. Carboxiterapia. Aí ela falou assim, então, eu comprei um bujãozinho de... Eu falei, oi? Meu Deus! Comprou o quê? Um bujinho de oxigênio. Um bujãozinho de... Oxigênio. Acho que CO2. CO2. Ela comprou um bujão? Uhum. É, um cilindro. Eu falei, um Isso é cilindro. um cilindro de Eu falei, CO2. não, acho que... Não entendi. Eu falei, eu comprei, quer ver? Quero, claro que eu quero. Na casa. Aham. Ela comprou, colocou uma mangueirinha e uma ponteira, que ela ia se injetar. E veio trazendo, com a rodinha. Isso no apartamento. Eu falei, Isso ela viu na internet. fulana, evite fazer isso. Pode dar problema. Depois, assim, eu acho que ela não fez mesmo. O marido balançava a cabeça, contrariado, do tipo assim, não dá pra acreditar que a fulana fez. Eu não vou falar o nome dela, mas Não, claro. não dá pra acreditar que ela... Eu falei, viu, fale com ela. Na saída, realmente eu fiquei preocupado. Veja se você consegue convencer ela a não fazer, cara, porque realmente é perigoso. Vai ligar o negócio... Não, mas daí tem uma dica lá que você tem que ligar não sei quanto. Eu falei, não faça isso. Meu Deus. Essa é uma das histórias. Outra história. Essa é uma história legal. A outra eu acho A outra é meio bizarra. meio bizarra. Tem uma história de um rapaz que ele foi se consultar comigo. Ele veio de um processo de emagrecimento, ele já vinha diminuindo 15 quilos, se eu não me engano. E ele começou a ideia do processo de emagrecimento porque ele estava numa reunião da igreja e do lado dele estava a esposa e era um encontro de casais. E aí a conversa era quais são os seus medos, né? E a esposa falou que o maior medo que ela tinha era que o marido não conseguisse ver os filhos na faculdade. Nossa. Aí ele disse que até então ele não ligava tanto assim. Aí a ficha, naquela hora, ela fez aquele barulhinho de que, enfim, caiu a ficha. Dali pra frente, ele começou a correr, ele foi se consultar com o endocrinologista. Cara, que legal. Não, isso é sensacional. E aí ele ele emagreceu 45 quilos. Que show. Sem nenhum outro tipo de intervenção. Era correndo. Aí perdeu os 15 quilos, o médico falou assim, olha... E aí dá uma estabilizada, né, cara? Sim, isso é natural também. O Experiência organismo ele própria. fala assim, peraí também, né? Você tá tirando toda a minha reserva aqui, não é tão simples. É ruim essa Aí parte. chega uma hora que... Quanto tempo ele fez? Esse tempo foi rápido até, foram em 6 meses. 6 meses, 45 quilos? É. Cara, isso é sucessaço. Não, demais. Você bota como Claro, case lá. tinha ali... Bota na porta do... Aí, galera, 6 meses. Você velho. quer saber do meu trabalho? Pergunte pra ele. Pergunte Não, pra mas ele. assim, nunca é o meu trabalho. Eu sou um grãozinho de chia no meio de um... Tem aquela questão, né, velho? O cara tem que decidir, tá Não, nele, é não da é? pessoa. É da pessoa. O grãozinho de chia é boa. De batatinha. Sou uma lasquinha de nada. O meu trabalho é conduzir, direcionar, ajustar e E depende muito da decisão do basicamente a pessoa. Então ele conseguiu, e aí o médico falou assim, olha, depois disso, agora nesse momento, depois desses 15 dias, desses 15 quilos,
partir de agora você tem que procurar um nutricionista esportivo, porque daí agora você está engajado com a atividade. O padrinho do meu filho conseguiu perder uns 40 quilos também. Puxa, que legal. Olha que legal. Nesse ritmo. Mas assim, eu não quero falar... cara que já foi 18, velho. Eu não quero falar aqui, você que tá vendo a gente, eu não quero falar que eu faço as pessoas perderem 40 quilos. Não, a minha é imagem, isso. hashtag 40. Não é. Bota o QR Code na O que eu tô 50, falando, 50. o mais importante é quando a pessoa descobre o propósito, ela consegue. Esse é o mais importante. Agora, nesse mesmo caso desse rapaz, ele voltou no consultório depois de um tempo. Mudou de empresa com muita viagem. A pessoa tem uma história... Começou a desregular. Aumentou 30 quilos. O mesmo cara. O mesmo cara. Nossa, Cruel, né? Cruel. Eu falei, cara... Porque ele comentou manter-se é um negócio nervoso, cara. O mais difícil é manter. É manter. Então, assim, aí ele foi para uma empresa grande, uma empresa que dava um pouco mais de suporte, ele teve uma crise de ansiedade, pico de pressão, ele falou, opa, vou ter que voltar. Volta pro caminho. Voltamos. Aí a esposa veio junto, aí veio pandemia. Ó, desafio. E, desde então ele vem se mantendo mais estável, perdeu já mais uns 15 quilos e agora está mais estável. Então, assim, a motivação ela tem que existir. É aquilo que mas você não vai falou, ser né? sempre. Pode ser a noiva, o vestido, Isso aí. motivações pequenas que vão fazer a pessoa nunca decide, na realidade, ou ela toma a decisão. Tem um filme da Meg Ryan, eu não vou lembrar o nome, com o filho do Tom Hanks. Ele é alguém da CIA e ela é mãe dele. Eu sei que e ela faz um papel que ela usa um enchimento, ela é obesa. Na despedida, ela sofre, Nossa. se transforma, né? Ela sofre com isso, tá com um copo de milkshake na mão, sentada no chão, toda chorando, cabelo. Aí ela tá segurando assim e o cara bota uma moeda, no copo dela. Tipo, é uma mendiga obesa que tá ali. Ela falou, aí foi o clique que... Esse clique é só para dar um exemplo. Ela se transformou, aí tiraram o enchimento, obviamente. Mas assim, o clique é individual. Cada pessoa pessoal, tem que ter a percepção de si. E é um processo e não tem como. Eu acho que o que fica de dica, de repente, pense nisso. Pense nisso. Descubra qual que é o seu processo, o seu momento. Cada um tem um momento. Descubra o clique. Descubra qual que é o seu clique. É por aí. Esse seria assim o teu pra gente encerrar, assim, o teu conselho. Eu acho resumo que para isso. Eu não vendo rótulo, eu não falo, você vai perder 40 quilos, você vai perder... O que eu faço é acompanhar o processo. Eu acho que a função do nutricionista é essa. Organizar a rotina alimentar, acompanhar essa evolução. Porque se você vende só dieta, não vai resolver o problema da pessoa. E é a própria pessoa que tem que entender que tem que se resolver, é o que é mais difícil. Isso. Carregar a responsabilidade e saber lidar com liberdade é tarefa dura. Tarefa dura, é uma decisão. Só que o mais interessante é que é possível. Às vezes, com detalhes básicos, a gente consegue organizar. Legal. É possível. É possível. É possível. Eu sei que é possível. Sempre. E estamos no projeto, qual que é o projeto do Silmar? É o projeto seguir o processo. Seguir o processo. Seguir o processo. Paciência e persistência. Perfeito. Pense nisso. Pense nisso. Valeu, Rafa. Muito obrigado. Foi uma alegria estar aqui. Eu estou muito feliz de ter trocado essa Você nunca viu um podcast assim, todo mundo participa. Isso aí. Todo mundo em volta. Muito bom. Aqui é diferente. É isso aí. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ter um diferencial. Valeu, cara. Muito obrigado. Vai ser um prazer aí. Depois eu quero ver. Um dia eu vou trazer uma batalha, você e a Marcinha. Aí, ó. Vai ser bom, hein? A Marcinha é personal. Nossa, fica legal, hein? Vai ser bom. E a Márcia sai generalzona. Vai ser uma conversa boa. Vai ser uma conversa boa. Eu saio de lá e deixo você se matando. Vai ser legal. Ela deve ter várias histórias também. Nossa Senhora. O tempo que ela trabalhava, CAPES e tudo mais, é muita coisa. Legal. Valeu, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, de coração. Obrigado para você que assistiu aí até agora. Um grande abraço e vamos lá. Qualquer coisa, se quiser falar com o Rafael, olha o Pix aí. Aí, ó. Valeu. Valeu. Um abraço, até mais.